Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Med Podcast, segunda temporada com tudo. E hoje é um tema bem legal, bem interessante, um tema que chama muita atenção e que vai ser muito útil para vocês. Por quê? Porque eu sempre falo que é muito melhor você aprender com os erros dos outros do que você ter que errar, bater cabeça, se lascar e ter que, sofrer na pele aquilo ali. Bom, eu sou o Michael Rantum, eu sou o host desse podcast, sou médico, nefrologista, intensivista, investidor qualificado e educador financeiro. Está aqui ao meu lado o Renato Martim, professor do Finanças Dominadas, médico também, educador financeiro, e o Matheus Alexandre, também médico, educador financeiro, também professor do Finanças Dominadas. E hoje a gente vai falar sobre cagadas financeiras. Quem aqui já fez cagada financeira, hein, moçada? Quem aqui não fez cagada financeira ainda, pelo menos, né? Exato. Não tem como, né, cara? Você vai investir, você vai começar, você vai fazer umas besteiras ali. Mas qual que é o problema? O problema é que tem algumas besteiras, cara, que elas se tornam tão grandes que viram uma bola de neve e que às vezes é difícil de você sair, né? E às vezes, dependendo da besteira que você cometa, você pode comprometer sua carreira inteira, seu futuro financeiro inteiro. Eu sempre falo, antigamente, cara, o médico ganhava muito mais dinheiro do que ele ganha hoje. Antigamente, o médico podia fazer besteira e dava tempo dele recuperar. Hoje, cada vez mais, você tem que ter um zelo, um cuidado. Seu dinheiro não pode aceitar desaforo, porque hoje não está tão simples assim para você recuperar uma grande besteira que você faça. Mas eu vou começar contando, a gente vai contar algumas também de conhecidos, de seguidores que mandaram pra gente, mas eu vou começar contando uma minha. A primeira besteira que eu fiz antes de ir para residência. Não foi nem tanto em investimentos. Na residência eu fiz uma besteira com investimento, eu já vou contar aqui. Mas essa primeira, cara, é uma que eu já coloco de cara, porque eu acho que é uma das principais que o cara que se formou em medicina ele tem que evitar, porque pode ferrar com ele. Então o que acontece, cara? Na faculdade eu tava lá passando um baita perrengue, eu dividi um quartinho que não dava essa mesa aqui quase, era de uma beliche e tal, dividi o quartinho com o Japa lá na faculdade. Cara, a gente passava um perrengue danado, sempre ali com o dinheirinho contado, e de repente você forma, velho, você começa a ganhar um dinheiro que você nunca viu na vida e você começa a achar que é infinito. E eu achei que era infinito. Aí o que foi, cara? Pô, eu aumentei meu nível de vida drasticamente. Eu comprei um carro financiado, besteira, né? Eu comecei pra academia com personal, comecei a comprar suplemento pra caramba. Rapaz, comprou mesmo, porque eu vi uma foto dele. Nossa, o cara era bombado. Tava monstro, tava shapeado. E aí, cara, gastava um monte, assim, nem me preocupava. Só que daí eu comecei a ver que o dinheiro não era infinito, que aquele dinheiro que eu ganhava, chegava no final do mês, eu tava no limite, velho. Às vezes ali no limite mesmo. E o que acontece? Um outro amigo meu fez muito parecido. Ele também, né, foi trabalhar, tava ganhando dinheiro e tal. E na época, assim, eu me formei no meio do ano. Quando chegou o final do ano, eu não tinha estudado bem pra residência, por quê? Eu tava nessa loucura de fazer cada vez mais plantão, aumentar o nível de vida, fazer mais plantão. Então eu tava assim, virava 3, 4 noites por semana de plantão, aquela loucura. Parece droga, né? Você começa a dar plantão, você começa a ganhar dinheiro, você fala, cara, se eu botar mais uns 2 plantão por semana, dá tanto no final do mês, eu consigo fazer isso. E o pior não era assim, nem que eu não tava fazendo plantão, não, vou juntar uma reserva pra residência. Era pra gastar, cara, isso que é o pior. Daí o que aconteceu? Chegou o final do ano, cara, eu passei em um lugar que não era o lugar que eu queria ir. Só que daí sabe aquele negócio, não deu certo nos outros, vai nesse mesmo. E aí um amigo meu me alertou, cara, a gente conversando, ele falou assim, cara, não faz isso, velho. Você só não passou nos lugares que você queria porque você não se dedicou, você ficou trabalhando igual um maluco, virando noite e tal. Ninguém consegue estudar desse jeito, então faz igual eu fiz. Esse cara, ele tinha feito o seguinte, ele tinha, assim, trabalhado moderadamente, deixado um tempo bom para ele poder estudar, e ele entrou na Unicamp, na residência. Então, ele falou pra mim, cara, faz isso aí que vai dar certo pra você. Eu falei, perfeito. Aí, então, o que eu fiz, cara? Eu reduzi meu nível de vida drasticamente, cortei todas aquelas porcariadas que eu tava gastando ali. O que é difícil. É difícil, cara, dar um passo atrás é muito difícil. Complicado. A gente se acostuma com coisa boa, né? Exato. É fácil. É isso, né? É fácil. Subir é tranquilo. Não, subir é você dobra assim, moleza. E aí, cara, o que aconteceu? Reduzi meu nível de vida. Beleza, não foi fácil, mas era o preço a se pagar. E aí eu estudei aquele ano, eu trabalhei bem menos, estudei aquele ano direitinho, passei em 5 serviços de residência. Legal? Beleza. Um amigo meu, dessa época, que estava ganhando bem lá como generalista, me falou o seguinte, cara, eu não vou fazer essa loucura que você está fazendo, não.
fazer residência? Eu já ganho aqui não sei quantos mil. Cara, esse tempo que você tá perdendo aí fazendo a residência, eu vou estar ganhando, no final das contas não vai nem ter valido a pena. Tipo, o tempo que você ficou lá 4 anos perdendo lá pra fazer residência, eu já fiz uma grana violenta aqui, muito melhor. Bom, legal. Resultado foi que, cara, quando eu tava, acho que no R1 de Néforo, se eu não me engano, esse cara foi me visitar. Todo lascado, endividado, ferrado, tinha sido mandado embora lá do hospital que ele tava. E, cara, esse cara tava peregrinando em hospital, porque, assim, não parava em nenhuma cidade, não dava certo e tal. E, cara, sempre no perrengue. A última vez que ele falou comigo, faz muito tempo já, ele me falou que tava devendo pensão alimentícia. Então, cara, assim... Então, isso aí dá prisão, hein? Prisão, é uma das poucas coisas que dá muita prisão. E aí, então, assim, cara, minha primeira cagada financeira foi exatamente essa. E anotem aí pra vocês não fazerem. É aumentar demais o nível de vida logo depois que se forma, a um ponto que você tem que trabalhar tanto que você não consegue estudar para residência. E pior, eu vi muita gente que se meteu num nível de vida assim tão alto que o cara não teve a condição de voltar atrás para fazer residência. Porque o cara ele não tem... Se o cara tá gastando 20 pau por mês, ele não vai conseguir fazer uma residência e ganhar 3,5, 4 conto. Não, ali. mesmo se ele trabalhar fora, por exemplo, se ele fizer uma especialidade cirúrgica, o cara fica mais de 100 horas por semana no hospital. Pô. Não tem como ele fazer mais de 12 mil reais por mês. É impossível, né? Tranquilo. Então escutem isso aqui, cara. A primeira besteira que vocês não podem fazer é de aumentar demais o nível de vida e negligenciar a sua formação. Residência é extremamente importante. Hoje em dia, no mercado cada vez mais competitivo, é até uma segurança para você. Porque é muito mais difícil substituir um médico especialista, subespecialista, do que um generalista. O generalista, qualquer um chega ali e fala que cobra mais barato e, bicho, um abraço. O seu amigo mesmo ficou não sem emprego, mas tipo assim, ficou com menos oportunidade por conta dele não ter se especializado. Se fosse você, talvez você conseguisse emprego no hospital que ele não conseguiu. Inclusive, esse amigo meu, ele tinha me falado isso na primeira vez. Quando ele me encontrou, ele falou que eu tava no meio da residência. Cara, ele falou com todas as palavras. Ele falou, cara, eu me arrependi de não ter feito a residência. E fazia o quê? 3 anos? Nem foi tanto. 3 anos. Ele falou, cara, me arrependi. Ele falou, a teoria cara, é linda ali, né? certo foi você, velho. Eu falei, pô, quase que eu falei. Te avisei, né? Famoso eu te avisei. Mas é engraçado que é só olhar pro salário mesmo do médico generalista, dos plantões e tudo mais. Nos últimos anos, subiu? Não. Subiu quase nada. Não subiu. Não corrigiu a inflação. Era 34 mil há uns 15 anos atrás, hoje é 30, a média, né? A média de rendimento do médico como um todo. Mas esse caso em específico é meio contraditório, porque o cara sai da faculdade, ele é sustentado, então, a não ser que ele seja sustentado de uma maneira exorbitante, o gasto, a maioria da população, meu caso, do Renato, a faculdade era tranquila, não tinha gastos exorbitantes, eu não exagerava nos meus gastos. Eu era econômico pra cacete. Exato, a faculdade. Então seria muito mais inteligente você manter... Renata Pleiba. Ele tá diminuindo agora, né? Agora que eu tô caindo aqui. Tá aprendendo. Mas, por exemplo, é muito mais fácil você manter o padrão que você vivia na faculdade, ganhando mais, sem elevar o padrão de vida que você não tá acostumado. É igual... pet, cachorro, ele só aprende aquilo que você ensina. Se você não deixou ele subir em cima do sofá, ele não sabe que é bom ficar em cima do sofá. Então, se você não aumentar seu padrão de vida no início, você não vai saber que é muito bom esse padrão de vida. Exato. Então, segura um pouquinho, segura 6 meses, 1 ano, entra pra residência, depois você aumenta, quando você puder aumentar. E assim, cara, não tem nada, é lógico, não tem nada de errado. Pô, que nem eu te falar, eu dividi um quartinho com outro cara, com ventilador de teto e uma beliche e tal. Não, cara, tudo bem se eu melhorar um pouquinho, né? Mas você não precisa, dar um passo muito além. Tem que ter um controle disso, né? Então, acho que isso é muito importante. Essa foi uma cagada financeira que eu quase cometi, porque aquele meio ano ali eu fiquei, né? No nível de vida mais alto, mas ainda bem que eu resolvi ter consciência e dar um passo atrás. Então, acho que essa é importante aí. Vocês na faculdade, vocês cometeram alguma besteira financeira ou não? Na faculdade... Não, na faculdade, quer dizer, eu gastava mais do que poderia, do que deveria. Mas aí o dinheiro não era meu, né? O dinheiro era aí é fácil, né? O dinheiro era da minha mãe. Mas na faculdade eu morei sozinho, o meu gasto era maior do que no meu R1, mas em questão de investimento, eu comecei a investir no internato e talvez a cagada tenha sido não ter reserva de emergência antes de entrar na renda variável. A reserva de emergência era tua mãe, né? Era minha mãe e meu pai. Essa daí foi no meu nível também. Mas antes mesmo da faculdade, eu tive uma cagada, né, que eu fiz.
Que, na verdade, eu nem sabia que era cagada na época. Por quê? Eu tinha uma grana que eu juntei durante a minha infância e juventude, que eu sempre vendi coisas, já contei aqui pra vocês em outros podcasts. E quando eu tinha 18 anos, eu tinha mais ou menos 20 mil. Porra. E aí meu pai, ele queria me dar um carro. E aí ele deu um carro pra minha irmã na faixa de 50 mil. E ele queria me dar a mesma coisa em nível de carro. Aí a gente foi procurar carro pra ver. Eu ia atrás do City na época, era 50 mil. Aí começamos a ver o City, aí veio um bom vendedor e começou. Não, Você porque merece. tem o City top de linha aqui, que tem algumas coisinhas a mais, que não sei o que, tal. Foi olhando, 57 mil. Não, mas se você tá vendo esse aqui de 57, tem o Civic versão inicial, que já tá nos 60 e pouco e não sei o que, e chegou até 70. É sempre assim. Aí eu olhei 70, meu pai queria me dar um carro de 50, eu tinha 20 na conta, fecha a conta. Lógico. Essa conta fecha. Aí eu fui no Chevrolet e comprei um Cruze de 70 pau. Pô, eu já vi a E foto zerei. do Cruze dele, cara. Todo playboyzão, o Cruze. Pô, eu zerei minha conta pra comprar um carro. É. Então, assim, eu não tinha muita consciência financeira na época, porque eu era sustentado, né, pelo meu pai. Fui por um tempo ainda depois, na faculdade e tudo mais. Mas foi uma cagada financeira. Esse tipo de besteira o pessoal faz o seguinte, veja só, o Renato, ele simplesmente empatou todo o dinheiro que ele tinha num carro. Um passivo, né? E a galera esquece, cara. E ali tudo bem, naquela época, assim, pô, seu pai ia te ajudar, né? Sim. Tudo bem. Mas, cara, assim, tem gente que faz isso depois, já de formado, quando tá se sustentando sozinho. O cara tem lá, sei lá, 100 mil, ele vai lá e, empata 100 mil no carro. Só que aí, tipo, agora tem emplacamento, agora tem seguro, agora tem não sei o quê. E agora, de onde que eu tiro? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que lembrar que todo gasto que você tem, né, com passivos, ele vai te trazer custos adicionais e recorrentes, né? Então, você sempre tem que colocar isso na ponta do lápis. É o que eu falo, né? Tipo, eu poderia comprar um carro de, sei lá, não sei quantos milhões, poderia. Mas, cara, só de pensar no custo que aquele carro me daria, eu nunca dormiria à noite. Então, isso é muito complicado. Sem contar na questão dos riscos que você corre, né? De não ter dinheiro em reserva, em caixa. Exato, velho. Imagina, você tá de carrão, playboyzão, mas daqui a pouco você tem qualquer intercorrência na sua vida, você não consegue, tem que pedir empréstimo, né? Pois é. E, cara, eu fiz uma na residência já. Eu comecei a estudar sobre finanças e investimentos na época da residência, do meu R1 ali de clínica médica. Isso em 2007, que 17? 2007. Eu comecei a estudar finanças e investimentos lá. Naquela época não tinha tanto material. É um novão aqui, ó. Li alguns livros e tal. E aí o que aconteceu, cara? E daí nessa época eu falei, cara, eu preciso investir em alguma coisa. O que foi o primeiro investimento que eu resolvi fazer? A Previdência Privada VGBL no Banco do Brasil. Perfeito. Nossa senhora. Não, assim, na época me pareceu interessante. Gerente que te ofereceu, né? Não, pior que não, cara. Eu fiz sozinho. Fui você atrás, acredita? eu que fui atrás. Não, pra piorar, porque assim, cara, pra piorar a cagada eu que fui atrás. Porque daí assim, eu li como funcionava um VGBL, como funcionava um PGBL e tal. Não, pro futuro, então pra mim faz sentido ter um VGBL. Pô, legal. Só que eu não sabia analisar o fundo. Eu não sabia o que eles faziam, qual que era a performance do fundo, no que eles investiam. Então eu fiz uma análise muito superficial do mecanismo, né, que é uma previdência privada VGBL, e eu na época fui lá e, cara, e daí deixei um valor mensal lá para automaticamente investir. Na época da residência era pouquinho, tá, um valor bem pequenininho, mas eu fui deixando lá. Cara, passou anos e eu fui estudando melhor, e um dia eu fui olhar e falei, meu, que negócio ruim que perde pro CDI, né? Então, eu sei lá, batia 60%, 70% de CDI, não sei. E aí você pensa que dessas previdências de bancões, essas mais antigas, pô, tem várias que perdem. Se você deixar seu dinheiro na poupança, era melhor. E assim, e você tá pagando taxas enormes e os caras estão enriquecendo com isso. E no seu caso ainda foi menos pior, porque acabou sendo um VGBL, né? Exatamente. Porque se fosse o PGBL, além de você perder no... Mas aí que tá, isso eu tinha estudado, entendeu? Isso eu tinha estudado. Então eu falei, não, peraí, PGBL, cara, pô, o imposto vai ser muito maior, né? Porque daí eu vou pagar em cima de tudo que eu colocar, né? Não só do rendimento. Então eu, nessa época, pelo menos assim, os mecanismos, as formas como funcionava, eu estudei. A questão escolhi um VGBL bem ruim, né? Então, é que na época, não tinha VGBL bom. Não tinha, cara, não tinha. Então assim, mas beleza. Vantagem. Era pouco dinheiro. Eu não tinha muito dinheiro na residência. Pouco, então, cara, vantajona, né? Porque, sei lá, cara, era 100 e poucos reais por mês lá que eu colocava.
que hoje equivale a 50 mil. Então, assim, cara, 100 e pouco. Então, pô, foi com pouco dinheiro, né? E aí, uma vez até, foi engraçado que deu, não, pô, mas deixa eu... acho que eu vou resgatar esse negócio. Aí fui perguntar no banco. E aí o imposto, né, ele é regressivo. Aham. Então tava numa faixa bem alta. Nossa, eu falei, meu Deus do céu, eu vou perder quase tudo aqui de Tudo meu imposto, ganho, né? Já foi uns do 30% embora. Não, então. E aí, então essa foi uma talvez foi assim, o primeiro investimento que eu fiz, né, fora da poupança, foi um VGBL. Não foi bom, mas valeu como aprendizado, né? E aí, qual que é o aprendizado que eu deixo aqui pro pessoal? Cuidado com previdência privada, tá? Previdência privada tem muita nuance, tem muito detalhe, desde a forma de tributação, desde do tipo, né, que você tem, desde da forma de você receber esse dinheiro lá no futuro. E dependendo do tipo de previdência privada que você coloca seu dinheiro, você se lasca, cara. E às vezes, assim, o dinheiro vai quase inteiro para seguradora e você não fica com nada. Então tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia existem fundos de previdência um pouco melhores, mas, cara, isso é de 2018, 2019 para cá. Porque antes era tudo uma porcaria. Então toma muito cuidado. Eu sempre falo que previdência privada, a intenção é boa, mas a execução nem sempre é. Tem muito gatilho, tem muito pontinho de detalhe que a pessoa tem que entender mesmo. Sim. E normalmente não explica. Exato. Quem te vende a previdência, ela não explica como funciona. Não, ele só fala assim que é uma maravilha que você vai se aposentar com aquilo ali. Ele fala só da vantagem tributária, da parte de sucessão patrimonial, a parte de renda passiva quando você estiver lá na frente, que vai ganhar todo mês. Que realmente são tem, verdades, né? São verdades. Mas se não quebrar mas ele o fundo. não conta o outro lado. Se não quebrar o fundo, isso, né? mas tem que fazer uma análise um pouquinho maior. Você tem que entender o que é PGBL, o que é VGBL, qual a vantagem, o porquê dele te dar aquela vantagem. Se o fundo rende pelo menos o CDI, se investe em renda fixa, se investe em renda variável, para fazer parte do portfólio. Você não tem que ter só previdência. Uma coisa, inclusive, importante de entender, porque o cara te fala assim, não, olha só, você vai fazer um PGBL aqui, você vai abater seu imposto. Você não vai abater seu imposto. Na verdade, você vai reduzir sua base de cálculo do imposto, o que vai fazer você adiar o pagamento de uma parte disso. Só que para você adiar um tiquinho assim de imposto, você tem que colocar um ticão assim na Previdência. E aí o que acontece? Beleza, você não vai pagar Deus 27,5%. Depois de vários anos, você vai chegar a pagar uma alíquota mínima de 10%. Legal? Legal. Só que qual que é o problema? Nada adianta você economizar um pouquinho no imposto e colocar num fundo ruim que vai perder pro CDI. Aí isso não faz nenhum sentido. Então isso é uma coisa que a gente sempre tenta deixar claro, né? Isso aí entra aquela questão do custo de oportunidade, né? Que o custo de oportunidade muitas pessoas não colocam em nenhum tipo de investimento. O que é o custo de oportunidade? Se eu tenho dinheiro para comprar essa caneca aqui ou esse celular, se eu disponibilizar para essa caneca, eu deixei de comprar esse celular. Exato. Então, assim, eu deixo de ter uma rentabilidade em um outro investimento quando eu aloco esse meu dinheiro em um investimento específico. E se ele rende menos do que renderia no outro lugar, e ele tá perdendo. Assim como a gente tem que sempre fazer a comparação com o que é mais seguro no momento. E como o longo prazo favorece quem investe bem, investir mal por 20, 30 anos também corrói muito o seu patrimônio. Mas então... é o que eu falo. Nossa, que esperto que eu sou, né? Tô adiando o imposto aqui para pagamento. Tá bom, idiota. Então você tá colocando um monte de dinheiro no troço que você poderia estar em outro lugar, rendendo melhor, com segurança igual e beleza. É o mesmo raciocínio que a gente fala bastante do seguro resgatável, né? Essa foi outra cagada que eu fiz. Essa eu preciso contar também. Mesmo, né? E tá até hoje? Tô até hoje. Mas vamos lá. Então eu tenho lugar de fala aqui. Vamos lá, cara. O que acontece, né? Eu lá, especialista, eu estava preocupado com essa questão, né? De, futuro, não sei o quê. Eu tinha deixado meio de lado ali, ó. Já tinha filho, né? Eu já tinha filho. Eu tinha deixado meio de lado os estudos de finanças e investimentos, porque, cara, eu tava numa fase muito louca da minha carreira, abrindo serviço de nefrologia, cara, abrindo uma empresa de emergências, então tava assim, sem tempo pra nada, né? E aí, o que aconteceu? Veio um dia o cara, gente boa, e o cara é gente boa mesmo, é meu amigo ainda, até hoje, ele foi muito honesto comigo, isso ele foi. Eu resolvi entrar sabendo não sabendo totalmente, mas assim, sabendo de algumas coisas. Mas o que acontece? Então, o vendedor de seguro resgatável, que é muito comum, eu não vou citar o nome da empresa que é a mais famosa aí, e que não é uma empresa ruim, tá? É uma empresa boa. Porém, o produto específico de seguro resgatável, para 99% dos médicos, ele não vai ser uma boa, tá? O que acontece? Como é que te vendem esse produto?
olha, doutor, primeiro assim, historinha triste. Imagina se você perde sua mão e você não pode mais trabalhar. Imagina seus filhos passando fome se acontecer alguma coisa com você. E não sei. Então o cara, pô, e daí ele conta a história assim, e teve um médico conhecido que ele resolveu não fazer o seguro e 2 meses depois ele descobriu um câncer e não sei o que. E um ouro ali, né? O cara já te joga uma olhada. Né? E aí, cara, ele conta chorando essa história pra você, ele te convence que é interessante ter um seguro de vida. E aí, vamos lá, galera. Eu acho que é importante você ter um seguro de vida, principalmente se você tem dependentes e se o seu patrimônio ainda não é suficiente para te cobrir numa situação ali que você fique doente, você fique inválido, sei lá o quê. Então, é importante, mas é o seguro de vida simples, não o resgatável. E aí, como é que funciona o resgatável? Que é o canto da sereia. Ele fala assim pra você, então, doutor, olha só, com tudo isso que eu te falei, nós temos aqui um produto para você de proteção patrimonial, blindagem patrimonial. Eles falam um monte de nome bonito, cada vez é um nome diferente, de sucessão, não sei das quantas. Então, esse produto aqui é um seguro de vida que você vai pagar aqui mensalmente ou anualmente, um valor caro, o seguro de vida resgatável é mais caro. E veja só, doutor, se acontecer alguma coisa com o senhor, olha, vai ter esses tantos mil aqui que sua família vai receber. E aí, se você ficar internado, a gente vai pagar aqui a diária enquanto você está internado. E se acontecer não sei o quê, aqui, tá. Então ele vai te dando essas opções. E se for por acidente, paga um pouco mais aqui, ó, que a gente faz uma cláusula de acidente, então se você sofrer um acidente, e aí a gente paga uma bolada maior ainda pra família. Beleza. Tá bom, mas mas eu achei caro o seguro. Mas veja bem, se você não usar o seguro, se você não morrer no meio do caminho, se você não sofrer um acidente, se você não sei o quê, nós te devolvemos seu dinheiro de volta corrigido. IPCA mais 3%. Em 10 anos. Em 10 anos. Demais. Cara, você fala, bicho, eu achei aqui o melhor negócio do mundo. Tá me protegendo, vai pagar a faculdade dos meus filhos. Se eu não usar, eles me devolvem corrigido. É um investimento. Perfeito. E daí assim, todo mundo cai nessa, né? O que acontece? Na verdade, existem algumas pegadinhas aí. Primeiro é o seguinte, se você pegasse a diferença entre um seguro simples e um seguro resgatável, a diferença de preço, tá? A parcela que você paga mensal. A parcela que você vai pagar mensal, tá? No mesmo seguro, né? No mesmo estilo. Na verdade, no mesmo pagamento de retorno. Pelo contrário, o seguro simples paga bem mais. O seguro resgatável paga menos, geralmente. Bem menos. Cara, o seguro resgatável que eu tinha, pagava 4 vezes menos do que o meu seguro simples. Então, já começa por aí. E aí é o seguinte, então, você vai ter, se comparar um seguro simples com um prêmio maior, se você tiver alguma coisa, e você pegar a diferença de valor para a parcela que você pagaria do resgatável, se você investisse esse valor, ao final de 10 anos, eu não usei lá, né? Tem um seguro, não usei, ao final de 10 anos você teria mais dinheiro do que você resgataria. E aí que pega, galera, porque que o pessoal fala, Michael, mas por que eu vou pagar um seguro simples que eu não vou receber nada se eu não usar, sendo que outros vão me devolver todo o meu dinheiro? E aí para fazer a conta, vamos lá. Se uma empresa está dizendo que ela vai te pagar uma bolada se acontecer um troço com você, e acontece, ela vai pagar uma bolada para várias pessoas, e ela está dizendo que vai te devolver tudo que você pagou para ela no final de 10 anos se você não usar, ela já tinha falido, cara. Não existe. Como é que ela lucra bilhões? Não existe. Como diz o Buffett, né, seguradora é uma das empresas mais rentáveis que tem. Né? Lógico. Então, cara, isso não existe. E eu caí na porcaria do seguro resgatável e eu confesso que eu fiz um pouco por seguro, mas eu fiz um seguro simples também, que esse era o que mais me preocupava, até por conta de filho e tudo mais. Mas quando eu fiz esse resgatável, cara, foi meio que na burrice de assim, não, vou colocar um dinheiro aqui, pelo menos eu tô investindo, né? E daqui 10 anos eu vou ter uma grana e tal. Só que, cara, depois que eu comecei a estudar, logo depois que eu comecei a estudar, eu falei, não vale a pena. Se eu tivesse investindo esse dinheiro aqui por conta própria, eu tava ganhando mais. Beleza, como eu já tava lá, e já tinha passado, sei lá, uns anos... É isso que eu ia perguntar, explica por que você não tirou. Exato, por que eu não tirei? Porque acontece, cara, aquela questão de resgate, nos primeiros 2 anos você não resgata nada se você quiser sair, tá? Depois disso, você vai resgatando, mas sempre valores pequenos. E só no final de 10 anos é que você conseguiria resgatar, teoricamente, o valor lá que você colocou. Então, se você fez agora e, tipo assim, tá bem no começo, vale a pena se livrar desse troço, perder um pouco de dinheiro e vazar e fazer um seguro simples. E, de novo, fazer um seguro simples, não ficar sem seguro. Agora, para quem já tá mais tempo, mais anos, é mais difícil. Às vezes vale a pena você manter e, cara, e usa como custo de aprendizagem, né? Vamos lá. Eu pago uma nota de seguro por mês. Isso, e assim, e o meu seguro, o primeiro resgate, eu tenho 2 resgatáveis, já fiz um atrás do outro.
E assim, o primeiro Perfeito. resgatável que eu fiz, ele vai vencer o prazo de 10 anos agora em 2024. Amém. Pois Vai pois entrar uma grana aí. E assim, cara, eu vou te falar, o valor da parcela, ele vai sendo corrigido ano a ano. Então, aquela parcela do primeiro ano que você paga, não, tá de boa. Bicho, a parcela que eu pago hoje é altíssima, entendeu? Então, e aí, de novo, né? Não, nós vamos te pagar corrigido. É lógico, porque eles estão corrigindo sua parcela também, Já tá entendeu? te corrigindo. Eles já estão te corrigindo. Então, você mesmo tá pagando mais para depois a correção que você vai receber. Então, cara, é uma loucura. Vamos falar assim, para não falar mal de tudo, tem uma vantagem do resgatável, tem duas vantagens dele. Uma, que depois de 10 anos você parou de pagar, você tem um seguro de vida vitalício, na verdade até os 90 anos, mas você tem um seguro de vida, que não vai te pagar um prêmio enorme, é um prêmio pequeno, por isso que o resgatável, o prêmio é pequeno, porque os caras sabem que se alguém quiser deixar vitalício, entendeu? Aí a seguradora, ela tira esse risco dela. Então, no final das contas, o prêmio ali não vai ser nem um pouco comparável a um seguro simples, mas você teria esse negócio vitalício ali e tal. Se você aconteceu uma coisa, você morreu, e aí sua família, você colocou um beneficiário para receber esse dinheiro, esse beneficiário vai receber sem precisar passar por inventário. Isso é interessante. Isso é interessante se você tem um patrimônio mais alto, é interessante você ter um mecanismo desse, e não é só seguro resgatável que faz isso, tem fundo de previdência que faz isso também, e inclusive melhor. E aí, assim, então a pessoa lá, seu cônjuge, por exemplo, ele vai ter uma grana para poder pagar os impostos de inventário e tudo mais, para poder receber a parte dela da herança, né, que você vai deixar. Então, isso tem uma vantagem e essa questão do vitalício aí, né? Então, são as duas vantagens. Mas, de novo, assim, cara, não é um produto que eu considere um produto bom. Aliás, considero um produto ruim para médico, principalmente início de carreira, tá? Cuidado com isso. Eu já caí, já aprendi. Ano que vem vai vencer aí o meu primeiro. E eu vou te falar assim, eu vou resgatar um deles só. O outro eu vou deixar. Por isso que eu falei, que cara, que aconteceu um negócio comigo, velho. A Julie, pelo menos, tem uma grana, uma bolada lá que ela pega pra pagar inventário e resolver a questão patrimonial. Então, eu vou deixar um lá e depois eu decido o que eu faço. Mas um deles eu vou resgatar. Você comentou sobre estar no começo e usar isso como custo de aprendizado e trocar pro próximo. Só tomar cuidado, né? Se alguém tiver nesse momento da carência de contratar um novo. Isso. Quando você para de pagar um seguro, a partir daquele momento você não tá mais segurado. Quando você contrata um novo, você tem uma carência para conseguir receber. Perfeito. Então, é legal a pessoa que tá aí perceber e ler os contratos, porque se a carência é de 5 meses, é legal você pagar o anterior durante 5 meses e o novo até chegar a carência. Chegou a carência, faz a troca. Aí para de pagar o antigo. Perfeito. Senão ela fica sem seguro por 5 meses. Não dá, cara. Vai acontecer alguma coisa ali. A lei de Murphy. É um fato. Exatamente. Vai acontecer isso ali. Não, você já caiu em seguro resgatável, não? Cara, não. Não, eu recebi a ligação. A ligação eu recebi. Cafezinho? Não, e o bom, cara, a forma com que é feita é muito interessante, cara. Não, os caras são muito bons. Porque ele já te liga falando assim, olha, eu recebi o seu nome e o seu número de um amigo médico seu. Aí te dá o nome, te dá o número da pessoa. Mas é um cara que você respeita. Assim, o seu amigo, era meu amigo. Pô, você era meu amigo. Não, e aí depois eu dei sorte, porque na época eu ainda não se conhecia o seguro resgatável. Ele me fez a proposta. Aí eu falei, cara, eu tô meio enrolado aqui que eu tenho prova amanhã. Deixa eu terminar de estudar. Amanhã eu sento e penso nisso. Pô, beleza. Aí ele finalizei a ligação, aí a menina me mandou mensagem. A minha amiga, e ainda tinha vendido pra um amigo meu também. Os dois deram meu nome. Aí sacaneou. Aí eu perguntei, falei, pô, como é que funciona? Ela me explicou. Aí eu sentei e comecei a pesquisar depois da prova. Eu falei, cara, isso aqui não tem a menor chance de ser vantajoso. Como é que a empresa vai, igual você falou, como é que a empresa vai lucrar, cara? Como é que ela vai fazer dinheiro? É a mesma coisa que você pensar num consórcio de dinheiro. Você vai receber 1 milhão, você faz o consórcio do valor de 1 milhão e você vai pagando pra alguém gerenciar o seu dinheiro pra você ter 1 milhão lá na frente. Isso, você vai pagar mais de 1 milhão. Como é que ele faz esse dinheiro? Ele tem um coelhinho que reproduz aquele dinheiro mais rápido que o resto da população? Não faz o menor sentido. E aí ele me ligou de novo, lógico, né? Ele ia tentar fazer a venda. Aí eu conversei, falei com ele, falei, olha, eu não quero, ele insiste, todos eles insistem. Sim. Sobre o quanto você está sendo inocente em não aceitar aquele produto que vai mudar a sua vida. Cara, ele te faz você se sentir burro por não aproveitar a oportunidade. Isso, aí eu falei que não, bati o pé e não obtive o seguro. E pra mim, no momento, ter alguns seguros não é tão vantajoso. Eu não tenho dependente,
Entendi. Se alguma coisa acontecer comigo de morte... Já já é, só tristeza. Exato. Entendi. Cara, vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho das cagadas financeiras fora dos investimentos, mas uma que eu fiz aí no começo de carreira, né? Quando eu me tornei especialista, cara, eu comecei a trocar de carro com uma frequência absurda, velho. Eu cheguei a... Quer ver, ó? Foram 7 carros? 6, eu acho, cara. Deixa eu pensar. Eu comprei um C4 Palas Elite, acho que era, 0 km. Depois eu comprei um Kia Optima 0 km, que era novidade na época, carrão. Optima, uma nave. Troquei depois de um ano eu troquei o Optima por outro Optima 0. Daí depois de 6 meses com o Optima eu comprei uma BMW 320. Depois de um ano e meio com essa BMW eu troquei por outra 320. Cara, e aí depois por último eu peguei a minha Equinox e eu fiquei de boa. Mas nessas trocas aí, essa do Kia Optima eu fiquei 6 meses só. E eu troquei, cara, eu perdi muito dinheiro. Por quê? Eu resolvi dar na troca na BMW. E os caras me jogaram, velho, 50% praticamente do valor que eu tinha pago. Mas você era um médico rico, Eu né? era idiota, né? Eu era idiota. Quase que foi todo de branco no concessionário. Certeza. Cara, dublezão de rico, não, vamos fechar. E fechei, cara. Fechei. E aí eu lembro que, puta, a segunda BMW que eu troquei também, eu tinha guardado uma grana na poupança. Aí eu fui lá e, peguei 50 pau pra trocar na outra BMW. Mas eu lembro que foi consciente, eu poderia ter pego a 328, e daí eu ia gastar os 80. Não. Pegar a 320 Sport, não sei das quantas aqui, e aí eu gasto só 50 dos meus 80. Essa é a média, né, do brasileiro. Exato. Eu tenho 80 mil na poupança, vou lá comprar um carro de 80? Jamais. Eu vou dar de entrada 80 mil e parcelar um carro de 160. A vantagem é essa que eu sempre falo, eu era um dublê consciente, eu comprava à vista meus carros. Então eu comprava à vista. Mas, cara, isso aí foi assim, realmente assim, eu queimei dinheiro. E eu já fiz os cálculos, cara, do tanto que eu perdi de grana nessa troca de carro, assim, muito frequente, ali num período muito curto de tempo. Se eu tivesse investido da mesma forma que eu invisto hoje, com a mesma rentabilidade que eu tenho hoje na minha carteira e tal, eu teria 2 milhões a mais hoje de patrimônio. Eu lembro que você fez essa conta. 2 fucking milhões a mais de patrimônio. O erro foi fazer a conta, né? O erro foi fazer a conta. Cara, e aí, por que isso acontece, né? Porque, na verdade, aquela grana alta lá atrás, rendendo juros compostos até hoje, bicho, teria me dado essa grana. Cara, eu fui ver o Renato falou o preço do Honda City que ele ia comprar. Hoje tá 120 pau. Então, ele ia pagar 50. Olha quanto a inflação machucou. Exato. Bizarro. Não, e daí e é justamente isso. Na época, essa grana que eu falo, 50 mil da época era muito mais dinheiro. E outro ponto também importante é que eu coloquei na ponta do lápis o quanto eu gastava de manutenção com esses carros, IPVA, não sei, por serem mais caros. Então eu coloquei isso assim, se eu estivesse aportando, né, a diferença que seria para um carro, normal, de ser humano normal. E é uma conta que ninguém faz. Ninguém faz essa conta. E aí eu fiz essa conta, falei, cara, olha, eu pagava tanto e eu até comparo com o meu carro hoje, entendeu? Cara, o que eu pago hoje, eu tenho um Chevrolet hoje. Então, assim, a manutenção do meu carro hoje, as revisões e tal. Não, é uma Equinox, é um carro bom da Chevrolet. Mas, assim, as revisões, o que eu gasto, cara, era muito mais barato, mas muito mais barato do que dos carros importados, não sei o que lá. Então, quando eu colocava na ponta do lápis, assim, tipo, bicho, quanto eu gastaria e tal, né? Quanto eu investiria, 2 milhas, velho. 2 milhas eu teria, tipo, a mais no patrimônio se eu tivesse investido em vez de gastar tudo isso. E lembrando que essas 2 milhas hoje, na renda fixa, seguro, bonitinho, 20 pau por mês de renda passiva. Isso é muito louco. Então você vê, cara, como... E aí é interessante, porque essa conta as pessoas não fazem. Eu sou masoquista, eu fiz a conta pra ver quanto é que eu perdi. Deixa eu ver aqui quanto que eu me ferrei na vida. Mas até pra poder educar a galera nisso. Então, às vezes você acha, cara, não, mas é só isso aqui. Cara, quando você coloca isso na ponta do lápis, você, né, compara em juros compostos lá na frente, você vê que, é um negócio, é um abismo. E assim, não tô falando que você tem que andar de Uno, cacete, pra ficar investindo, não. Mas em vez de, cara... Gol bolinha, né? Gol bolinha, eu tive um gol bolinha. Cara, agora, em vez de você ficar pensando, né, em vez de você ficar, trocando de carro direto, perdendo dinheiro, você pode ter um carro legal, e, cara, e manter mais tempo esse carro. E esse problema, cara, muita gente, assim, escuta dos mais velhos, às vezes, não, carro você tem que trocar a cada 2 anos para estar sempre novo. A minha família sempre fez isso. Se você deixar o carro muito tempo, ele desvaloriza.
cacete. A principal desvalorização do carro é justamente nos primeiros 2 anos, cara. É quando você pega a chavinha, na verdade. Né? Você comprou, você pegou a chave, você ligou o carro, já desvalorizou. Mas os primeiros 2 anos é a maior desvalorização. E aí o que acontece? Cara, a partir dali a desvalorização ela começa a desacelerar. Então, o ideal é que você pegue um carro bom, confiável e que você fique o tempo que você conseguir ficar com ele. Meu carro vai para... Tô com 5 anos aí com o meu carro. 5 anos com o meu carro. O cara tá com 111 mil quilômetros e eu quero ficar 10 anos com ele, velho. Enquanto eu não me incomodar, tá beleza. Muita gente fala assim, não, mas tá chegando aqui nos 90, 100 mil, já vai começar as revisões caras. Você vai ter que trocar a correia dentada, vai ter que trocar não sei o quê. Aí você faz as contas de quanto que o cara vai gastar lá? 7 mil reais pra fazer esses ajustes no carro que vai durar mais 100 mil quilômetros. Isso. Contra trocar de carro e gastar 30. Cara, 30? O cacete. Hoje em dia... Só se você comprar o mesmo carro, né? Não, o mesmo usado. Cara, ó, eu fiz... E de novo, outra conta que eu fiz. Esses tempos eu fui lá na revisão, eu tive que trocar, daí, pastilha de freio, teve que trocar uns negócios lá, não sei o que e tal, deu uma revisão, eu gastei, cara, sei lá, acho que uns 6 pau, eu não vou lembrar o número exato agora, uns 6 mil reais, assim. Cara, todo mundo que quer ficar trocando de carro, se acontece um negócio desse, ele já coloca uma desculpa na cabeça. Ih, já tá me dando muito mais gasto, é muito melhor eu comprar um outro aqui. Super pontual. Exato. Zero. Eu fiz essa conta um dia, tipo assim, cara, eu gastei 6 mil na revisão. Quanto custaria pra eu comprar uma Equinox 0 km, mesmo e ainda com motor pior que a minha, né? Porque hoje em dia não existe mais a 2.0. Quanto é que custaria pra comprar igual, agora de um ano toda? Cara, eu fui ver, velho, era 90 e tantos pau, velho. É muita revisão que você tem que fazer, né? Cara, eu gastar 90 e poucos pau de manutenção com o carro, me desculpa, meu amigo. Você refaz o carro ali. Eu fico com ele 30 anos. Então, cara, é balela essa história aí, tá? De, eu vou trocar porque já deu 2 anos, sei que, bicho. E eu ainda acho que tem máquina de moer dinheiro. Eu ainda acho que ainda tem um gatilho psicológico mesmo, nesse assunto da pessoa ter que trocar de carro a cada 2 anos, porque ela não troca por um mais baixo. Nunca. Não. Ela troca por um mais caro. Ela dá o dela de entrada, faz um financiamento ou consórcio, ou o que quer que seja, de um carro mais caro. Então ela vai aumentar o custo de vida mensal dela, ela vai aumentar o padrão de vida e não necessariamente ela conseguiria aumentar. E esse para mim é o ponto mais difícil de você tentar retroceder o padrão de vida. Não, primeiro, total. porque é difícil você realmente se desfazer do seu passivo, porque o que mais machuca, o que mais prejudica é você adquirir muito passivo. Então, você financia sua casa, você financia seu carro, você financia diversas coisas, viagens, e aí você aumenta o seu custo de maneira fixa. Todo mês, quando você recebe, já sai um caminhão da sua receita para poder pagar esses passivos seus. E quando você vai aumentando esses penduricalhos, cada vez vai ficando mais difícil você dar um passo atrás. Total. Porque é difícil fazer isso e segundo, as pessoas vão ver. Pois é. Diminuindo o seu padrão de vida. Isso, cara, que eu falo assim, a pessoa se preocupa com o que o vizinho vai pensar. Ele fala assim, mas agora eu vou colocar um carro mais simples aqui na vaga, meu vizinho do lado vai achar que eu quebrei. Quebrou, já era. E, cara, a galera pensa muito nisso, né? De assim, pensar, não, eu não posso fazer isso aqui, porque o que o outro vai pensar? Só que o outro não vai pagar suas contas no futuro, não vai pagar seus boletos. Então isso é muito importante aí do pessoal entender. E, cara, e dar um passo atrás envolve muito ego. E eu acho que essa é uma dificuldade grande que às vezes o médico tem. Só que, bicho, vou te falar, o cara prefere, às vezes, dormir todo dia esquentando a cabeça, com insônia, irritado, porque tá com aquela dívida ali, tá com aquele carro caro e não consegue, do que, dar um passo atrás e viver uma vida mais tranquila, mas o vizinho pode ser que pense que não sei o que. Cara, dane-se o vizinho, vai seguir sua vida. Mas acho que esse de carro, assim, eu fiz muita besteira, que me custou muito dinheiro, se você coloca, igual eu te falei, coloca na conta, você vê que custou muito dinheiro. Mas, de novo, aprendizado, né? Hoje eu já, fico com o carro um tempão. E tem gente que me critica, cara. E você vê como as pessoas pensam mais no outro, né? Tem gente que é fiscal do meu patrimônio. Tem gente que já foi me xingar no comentário e falar, porque você com o dinheiro que você tem, você tinha que comprar um carro melhor. Eu falei, cara, me deixa, eu tô feliz com o meu carro, velho. Eu gosto dele, velho. Criticar até seu seguidor hoje, né? Cara, exato. Não, olha que bizarrice isso aqui, cara. Um seguidor lá, que não é médico, tá? Ele tem uma empresa de contabilidade. Ele escreveu lá, dentro de um contexto, ele não estava assim se gabando. Dentro de um contexto, ele falou que ele faz lá na empresa dele 65 mil reais por mês, que é o que ele tira lá por mês, acho que pra ele, né, da empresa. E nisso, cara, 2 pessoas vieram embaixo no comentário e falaram assim,
eu entrei no seu perfil, você não deve ganhar nem 30, porque não tem nenhuma foto nem de jet ski, nem de viagem. Olha a loucura que o ser humano chega, velho. O cara foi stalkear o perfil do cara e 2 caras falaram, você tem uma moto lá, que é uma moto de pobre. Se você ganhasse isso, você nunca teria uma Yamaha. Cara, Yamaha. Jesus, cara do céu, velho. Não é possível. Que loucura, velho. Que loucura. Pior que é engraçado a gente pensar que realmente algumas pessoas pensam desse jeito. Foi, cara. E pra ter 2 pessoas diferentes comentando um negócio. Cara, Não, isso é o que comentou. Exato, Imagina fora quem pensou. pessoas... Total. Então, cara, isso aí é bem complicado. E o cara falou, né? Não tem nenhuma foto de viagem. Ah, tá, tipo assim, eu tenho que postar toda foto, toda viagem que eu faço tem que estar lá no Instagram. Tem que postar, então, né? Cara, e assim, e vou te falar, eu já vi, assim, já veio gente no inbox, eu gosto de repetir isso aqui, que já veio me pedir ajuda desesperado, que tava endividado, não aguentava mais trabalhar, que não sei o que, em depressão, burnout. E o que acontece? Essa pessoa, na hora que eu entrava no perfil dela, bicho, maravilhoso. Parecia assim que, nossa, a pessoa tava nadando em dinheiro, porque era só viagem, carro, cara, por isso que assim... tava precisando. Hã? Era por isso que ela tava indo Exatamente, justamente, por causa desse nível de vida. Então isso é muito louco, né? De se preocupar muito com o julgamento alheio é uma baita de uma besteira também. Falando em viagem, tem uma muito comum aí que o pessoal faz. Eu ia falar dessa aí. É muito comum lá em Gramado, inclusive, isso, né? lá em Gramado. Cara, vamos lá. O que acontece? Você vai viajar e aí chega alguém bem vestido, bom de papo e te fala o seguinte, olha... Faz no pé do ouvido, isso, né? Vem cá. Vem aqui, vou te dar um almoço. Isso. Olha, a gente tá inaugurando um resort, que é o melhor resort aqui da região. Eu tô te convidando para tomar um café da manhã lá, grátis. Nós vamos te levar até lá, você vai tomar café colonial. Por quê? Porque a gente quer o feedback de vocês, né? Porque a gente quer esse feedback. E assim, pelo tempo, né, que você vai lá para tomar esse café de graça no melhor resort e tal, eu ainda vou te dar um ingresso pro parque, que você pode escolher aqui, ó. Qualquer ingresso para um dos parques, uma das atrações aqui da cidade, isso é muito comum em cidade turística, né? E para quem nunca foi em Gramado, os parques são sensacionais, velho. Os parques são muito bons. E o lugar que eles te levam para comer o chocolatinho, para tomar o café, é coisa de outro mundo. Sempre. E eles te pegam em locais turísticos famosos e um pouco mais caros. Se você estiver andando na rua, eles não te abordam andando na rua. Eles vão te pegar exatamente. Eu tô saindo lá de um lugar que tem um ingresso caro. O cara já fala assim, esse cara gastou dinheiro, esse cara tem. E o que acontece, cara? Eu caí nessa no México. Você chegou a cair? Caí. Não, mas eu caí na primeira parte. Só. Ah, tá. Vamos lá. Pra ir até o almoço eu já fui uns 2, 3. Aí, ó. Eu fui tomar no México, cara. Eu fui tomar café da manhã resort. Realmente, resort animal, café da manhã massa e tal. Só que aí vem a armadilha. Depois desse cafezinho da manhã, o que eles vêm lá? E eu já, nossa, ainda ganhei o ingresso pros golfinhos, não sei o que lá, tá, maravilha. Aí depois do café da manhã, a pessoa chega lá e senta com você e começa a falar assim, olha, temos uma oportunidade da sua vida aqui. Você pode ser dono desse resort. Como assim, dono? Olha, você pode comprar aqui um apartamento nesse resort com condições diferenciadas e não sei o que, parcelado e blá, 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 blá. E veja só, nós vamos alugar esse seu apartamento para as pessoas que vierem para cá, para os turistas, você vai ganhar dinheiro todo mês, você vai estar ganhando dinheiro que a gente, né? O cara vai estar no hotel aqui, nós vamos te passar, vamos pegar só uma porcentagemzinha para nós, mas o resto é seu. E além disso, você pode vir para cá e se hospedar com sua família uma vez por ano. De graça. De graça. E outros hotéis da nossa rede, que nós temos no mundo inteiro, você pode se hospedar neles também, de graça, já que você é sócio do clube e tal. Cara, o que tem de gente que cai nisso daqui, cara? Mas a proposta é muito bem elaborada. Pô. Não, o cara é bom de papo. Só que, cara, eu não caí. Aí a pessoa chamou o cara que era o gerente geral do negócio lá. O cara veio, ele falava português de Portugal. E ele veio falar comigo. E, cara, eu falava, irmão, não quero, velho. Não quero. Cara, o cara chegou a bater na mesa, assim. Você não gosta de ficar em hotel 5 estrelas? Eu cheguei a falar, não, cara, eu odeio, velho. Eu gosto de ficar em hostel, velho. Eu gosto de mochilão, eu odeio. 10 pessoas no mesmo quarto, é isso que eu quero. Eu odeio hotel 5 estrelas. Eu cheguei a falar isso pro cara, velho. O cara, ele começou a ficar bravo, velho, nervoso. Ele começou a ficar assim, porra, só faltou falar assim, o burro, filha da... Tem que pagar meu leite, pô. Isso. E aí, não, e daí sabe, beleza, mas basicamente o que é isso, cara? Essas cotas de multipropriedade, cota de resort, isso aqui, cara, isso é uma baita armadilha. Basicamente, o que o hotel tá fazendo? Cara, ele sabe que ele não vai ter lotação máxima, ele sabe que vai ter vacância, ele sabe que, tipo, ele não vai conseguir tirar todo o dinheiro que ele consegue. O que ele faz?
ele pega um trouxa para financiar o negócio dele. Então, o que acontece? Ele tá diluindo o risco dele, já que você vai pagar por um daqueles apartamentos, vai pagar mais caro do que vale, inclusive, e esse seu apartamento nunca vai ser alugado, tá? Sempre vai ser o apartamento que não aluga. E quando você quiser ir, não pode ser feriado, não pode ser final de semana. Exato, não pode ser da temporada, não pode ser se o hotel já mais cheio, não pode. Ou seja, você nunca pode ir. E outra coisa, cara, a ilusão que a galera, olha, a gente pode vir pra cá uma vez por ano. Bicho, o mundo é tão gigante, tem tanto lugar. Imagina agora se todo ano você vai pro mesmo lugar, pro mesmo resort. Não existe isso aí, cara. Então isso aqui, cara, é uma pegadinha que muita gente cai. E depois, para se desfazer disso, é um inferno, porque muitas vezes são contratos internacionais, você não consegue, velho. Então, de novo, mas ele falou que vai me dar 1,5% ao mês de aluguel. Não vai te dar isso ao mês de aluguel, não vai. Só para adendo, para corroborar mais a história, um dos principais calotes que está tendo no momento de fundo imobiliário são desses resorts de multipropriedade, Exato. Principalmente em Gramado. Aí, ó, tá vendo? Tem o HCTR, o Deva 11, alguns outros fundos imobiliários não estão recebendo. Por quê? Porque ele não está conseguindo pagar as coisas, o resort não está rendendo, não está conseguindo fazer o que tem que fazer, e aí ele não consegue pagar nem a dívida. Imagina dar lucro, imagina dar o seu aluguel. E tem alguns ainda que eles vendem uma coisa que nem está construída ainda. Exato. Eles vendem um resort que vai aparecer. Pior ainda, né? É multipropriedade de imóvel na planta. Pois é. Não, e assim, vou te falar um negócio, cara. Eu sempre gosto de falar assim, entenda o conceito. Se você entender o conceito da vida, das finanças, você não precisa nem fazer conta, tá? Você entende o conceito, vamos lá. Pô, cara, eles têm um resort. Ele diz que dá dinheiro pra cacete. Ele diz que tá sempre alugado. E ele tá me oferecendo pra que eu tenha um pedaço... Por que diabos esse cara tá me oferecendo, velho? Se é tão bom assim, por que ele não fica pra ele? Ele me catou na rua, tipo assim, não foi nem eu que procurei ele. Não, cara, e assim, várias propostas dessas, sempre penso o seguinte, assim, mas você é tão bom assim, por que você não coloca o teu dinheiro? Por que você não fica com tudo pra você? Então isso é bem complicado. Então esse negócio de resort. E, cara, nesse dia no México, apesar de eu não ter aceitado, apesar de eu ter ganho lá o ingresso e tal, não valeu a pena. Por quê? Porque, cara, era assim, começo da manhã, eu falei não, os caras me deixaram lá quase até meio-dia esperando a van pra me levar de volta. Eu perdi uma manhã no México por causa dessa porra. Então, cara, aí na Disney vieram, quer conhecer? Não quero. Obrigado. Não, mas é um hotel. Obrigado. A gente dá ingresso, já comprei todos os meus ingressos. Cara, você tem que fugir dessa galera. Não dá papo pra eles. Se você der papo, a gente enrola. Eu ia falar exatamente isso. Eu fui 3. Duas foi antes de conhecer o mundo de finanças. Foi antes de entender que aquilo não era uma coisa boa. Eu fui por ir. Perdi uma manhã e uma tarde inteira com os caras dentro de um resort, que eu tava pagando pra estar no resort. Eles me levaram pra uma salinha e eu fiquei lá preso metade do período. A terceira vez, eu já era consciente disso, eu falei assim, eu quero ver como que é. Por quê? Abriu uma Hard Rock lá em Ribeirão e eles estavam vendendo cotas da Hard Rock. Falei, cara, eu vou virar sócio da Hard Rock. Aí eles me chamaram, eu falei assim, eu quero ver. Por quê? Eu tinha acabado de entrar de férias e eu tava assim, numa semana muito suave. Eu vou perder uma manhãzinha aqui. E aí eu fui pra ganhar uma comida lá do Hard Rock e eu vi o que os caras tinham pra falar. E aí era a mesma história, o mesmo papo, sempre igual. E aí eu falo não, aí vem um cara maior que o anterior. Eu falo não, aí vem o gerente plus mostra. Cara, é sempre assim. E sempre vai melhorando o pacote ali. Isso. Até que eles desistem de mim e eu passo embora. É uma experiência igual em todos. É bem engraçado isso. Então essa de viagem é muito comum, cara. E aí, falando, né, você falou de planta, né, do resort na planta. Cara, imóvel na planta é outra besteira que médico adora cair, hein, velho? E, cara, vou te falar que é muito complicado. Por quê? O imóvel na planta, ele pode ser um bom negócio? Pode. Em alguns casos ele pode. É isso que eu ia falar, porque às vezes tem muita gente que fala, não, eu fiz e deu certo. Exato. Assim como jogar no bicho, né? Alguém ganha. Alguém vai ganhar. Assim como se eu jogar meu dinheiro na roleta, eu posso ganhar e falar que, cara, não, roleta é um bom negócio. Eu joguei e eu ganhei. Roleta russa também. Cara, a roleta russa é o caso clássico, né? Você tem lá, sei lá, eu tô vivo, né? Tem 6 balas ali, então a chance de você sair vivo é muito maior, né? Só tem uma bala e mais 5 espaços vazios. Então, bicho, a chance é enorme de você ganhar. Agora, se você perde, você morre. Então, cara, você não pode arriscar, né, com algo que possa te levar à ruína. Apartamento na planta é um investimento muito alto. E se você se ferrar nele, cara, é ruína. E vou te falar, uma porcentagem grande deles dá ruim. Grande. Eu, conversando outro dia, assim, com amigos, com também seguidor, já me contou, vários casos, assim, que a pessoa, tipo, era pra ter entregue o apartamento não sei quando,
nunca entregou e a corretora decretou falência e ficou por isso mesmo. Acabou. E o cara perdeu o dinheiro, Não velho, tem o que fazer. de um apartamento, não tem o que fazer. E, vou pra justiça aqui. Não, confia, a justiça do Brasil é uma delícia, né? Porque a empresa declarou a falência, então ela Acabou. tirou o próprio risco Exato, do exato. calote. Então, cara, isso eu já vi várias pessoas perderem. Eu já vi gente que comprou naquela... Que é o seguinte, olha, nós vamos fazer agora um prédio. Você vai comprar, você vai gastar 400 mil aqui, mas você vai vender por 800. E a gente tá fazendo 18 mil unidades desse mesmo prédio. Exato. Aí vai todos os trouxa comprando, achando que vai... Cara, de repente, assim, do nada tem uma demanda absurda no mercado pra vender por aquele... Não vende, velho. Eu vi amigo, assim, que ficou anos tentando se livrar, e, cara, e vendeu, a preço de custo, cara. Você tem uma história também de um amigo seu que comprou, ele ganhou vários imóveis do mesmo e... Não era amigo, era um cara, um conhecido, mas ele pegou vários imóveis. Ele, na verdade, é o seguinte, ele tinha um terreno, que ele trocou o terreno por vários apartamentos. O que aconteceu? O cara recebeu aqueles apartamentos, era uma porrada de condomínio pra ele pagar por mês. O cara começou a quebrar, porque ele não conseguia vender, ele não conseguia alugar, e todo mês, cara. E por que não conseguia vender? Porque, velho, tinha 3 torres de gente querendo vender apartamento ali. Então isso, cara, é uma loucura. Assim, nunca sai no período previsto, tá? Então, assim, tem um prédio perto do meu que era pra ter saído em 2015. Os caras entregaram não, eles mentiram, assim, entregamos em 2019. Não avisaram ninguém, tipo, fizeram um documento que eles tinham entregue em 2019. A galera começou a mudar pra lá em 2020, 2021, ali até época de pandemia. E aí eu conversei com uma amiga, que era a esposa de um médico amigo meu, e ela falou o seguinte, ela falou, cara, a gente tem um apartamento lá, a gente tá lá desde 2021, sei lá, acho que desde 2021, e o cara tá fazendo o seguinte agora, porque tá cheio, diz que não tá pronto o prédio, está cheio de defeitos, cheio de problema, isso é regra, tá? Sempre vai acontecer, tá? Cheio de defeitos, cheio de problema. Ele fez um papel e ele só tá entregando a escritura lá do imóvel para as pessoas se elas assinarem um papel que diz que exime ele de qualquer defeito no apartamento, de qualquer coisa, de qualquer responsabilidade. Tem gente que no desespero tá assinando, essa pessoa falou, não, eu não vou assinar isso aqui. Ela até hoje, o apartamento não é dela, é da construtora. Ela tá morando lá há 2 anos e é da construtora ainda do apartamento. Olha a loucura. E o que acontece? Vai agora, como ele entregou, entre aspas, em 2019... daqui a um tempo vai prescrever lá aquele período de 5 anos, ele não precisa arrumar mais nada, entregou o prédio incompleto e se virem aí. Então, cara, assim, apartamento na planta é um lixo, velho, é um lixo. Se você trabalha com isso, você tem controle de risco, não sei o que, você tem muito dinheiro em outros... Pode ser um negócio, mas, cara, de verdade, velho, é um incômodo do cacete. E outra, nunca é aquele preço, que eles falam, você vai gastar 400 mil. Não vai. A obra vai encarecer no meio, vai ter mais coisas, no final das contas vai gastar 600. Vão te entregar sem vaso sanitário, sem piso, sem teto, sem nada, tipo assim, aquele negócio inabitável, você vai torrar mais uns 200 pau pra tornar o negócio habitável. Aí no final, os caras falam, não, mas olha, paguei 400 mil nesse apartamento e agora ele vale 700. Não, você não pagou, você pagou 750, seu idiota, com tudo que você gastou lá. E, cara, e o preço de, vale tanto, é uma das maiores ilusões que o ser humano tem. Meu apartamento vale tanto. Vale? Então venda ele, quero ver. Vale venda quanto aquilo que você vende. Ele vale aquilo que alguém compra. Exato, velho. Isso aqui não existe. E aí eu vejo gente falar, não, mas olha, foi um baita investimento, porque hoje vale não sei o quê. Não vale, velho. Vai valer na tua cabeça. Agora tenta vender. E mesmo assim, imóvel próprio, né? Tanto faz quanto ele vale. Se você não vai vender ele, se você quer pra sua moradia, você morar, tanto faz quanto vale, é um passivo. Eu coloco esses imóveis na planta no mesmo bolo de fazer um investimento em imóveis, só que com um risco muito maior, porque ele não existe ainda. Exato. E você tem só um papel de contrato. Não, e fora que se você usar ele como investimento, eu nem vejo como investimento, não. Eu vejo como um trabalho ativo. Exatamente aí que eu ia chegar. Não é um investimento passivo, ele é um investimento ativo. Você vai gastar tempo indo lá, você vai ter toda a questão de documentação que você tem que corrigir. Depois você tem barriga com reforma. Nossa senhora. Depois você tem que ir atrás de alguém para comprar, você tem que despender de um tempo muito grande. Então eu desconsidero isso totalmente como um investimento passivo. É um investimento ativo. Tem gente que sabe fazer isso, tem bons corretores de imóveis que sabem analisar um terreno, analisar alguma coisa. Só que toda questão de risco, tem um histórico bom e tudo, mas cara, ainda assim é muito dinheiro pra você arriscar, né? Exatamente, é muito dinheiro. Se fosse falar assim, não, eu tenho 100 milhões de reais e um imóvel de 400 mil não vai ser nada pra mim. Porra, beleza, vai lá e
confia isso daí, O problema é quando você tem 200 mil de patrimônio e uma você dívida vai de 600 mil de imóvel. Exatamente. Cara, e que é basicamente Esse é o que normal, o normal, né? É isso que acontece Pois é, geralmente, Você tem né? 100 mil e você financia uma casa de 600. Pronto, e você se ferrou. Você enfiou os pés pelas mãos ali e já era. Essa é a loucura. Cara, teve um seguidor que falou que uma das cagadas que ele fez foi ter entrado num investimento de Bitcoin, entre nossa. aspas, aqui, que rendia 30% ao mês. Mas é loucura. Cara, Não, mas 30%. Ó, Uma piramidezinha no começo? exata, cara, Isso aí é exatamente. doideira. É uma pirâmide. Deixa eu fazer um cálculo aqui. Você já entrou em pirâmide, Renato? Uhum. Aí, ó, cara, eu tenho um monte de amigo médico que já entrou em pirâmide, Pô, cara. mas é foda, a gente descobre depois ali e tá ali no bolo, velho. Pô, mas a sua até que demorou, né? Demorou pra quebrar? Teve uma que demorou bastante pra quebrar. Foram 6 anos. Teve uma, vocês repararam nesse comentário, Uai, né? cara. Teve uma. Entra O cara é piramideiro profissional. entra tudo lá atrás. Você descobre no meio do caminho. É foda, cara. É foda, mas foi eu e uns amigos. Ó, vamos lá. Sempre, né? Porque pois é o momento de reunir a Não, é família sempre quando você assim. entra numa pirâmide. É o momento de Eu reunir já a vou falar um família. pouco sobre isso, mas deixa eu só mostrar um negócio aqui. Esse seguidor falou que ele entrou num que era 30% Você botou no calculador? ao mês. Foi. Mas- vamos lá. Quanto vocês acham, cara? O cara colocou 100 mil reais, né? E aí ele vai render 30% ao mês e ele deixou ali por 5 anos. Quanto você acha que esse cara termina de patrimônio? Ele botou os 100 mil reais mesmo? Não. Eu tô falando assim. Uma hipótese. Uma hipótese, 30% ao Nossa mês. Digamos, senhora. Pô, não, 100 mil, 30% ao mês durante Não. 5 anos. isso, vamos lá, 30% Passou- ao mês durante 5 anos. O que você Passou os chuta? trilhões. Não. Não, mas Trilhões eu acho não. que chega no bilhão. Eu acho que chega no bilhão. Bilhão? É. 686 bilhões, 437 Pô, quase um milhões, 720 mil. Tá mais pro trilhão. Tá né? mais pro trilhão do que pro Exato. milhão. Então você imagina, cara, 30% ao mês, acabou, velho. Ninguém vai precisar trabalhar. Não, Você coloca um dinheirinho ali, pronto, acabou. Eu ia fazer essa conta aí, tipo assim, com 1.000 reais por 10 anos. Porque o cara. Exato. É que, assim, investir por 10 anos é o que a gente prega Isso, de é. mínimo pra Exato. longo prazo. Se você botar bota 1.000 reais. Deixa eu ver, vamos vamos ver fazer, quanto vai a dar. conta O aqui. cara vai então. atingir independência financeira investindo R$1.000, uma vez, 1.000 reais. 30% Em 10 ao anos. mês. Em 10 anos. Não, vai dar um absurdo. 120 Muito absurdo. meses. 120 meses. É só R$1.000 inicial, né? Não vai Só colocar R$1.000 mais nada. inicial, tá? é. Então vamos ver quanto Cara, vai que ser vai muito dar. absurdo. Não, Mil, peraí, não, milhão, tem uma bilhão, coisa, não, trilhão. deu trilhão aqui, deu errado. Não, pera. tá certo. É isso mesmo. Ah, porque é 10 anos, É velho. 10 anos, vai dar Pera. muito. É assim, Pera, impossível de contar. Pera que eu me assustei aqui. Mas é isso mesmo. 47 trilhões, 119 bilhões, 666 milhões. Bilhão, Não, quadrilhão. é quadrilhão. Quadrilhão. Não, É não isso, pronto, existe o calculadora dinheiro, quebrou. nem existe o dinheiro no mundo, tá? Deu 47 quadrilhões aqui. E Não, isso a é pessoa não impossível. faz conta, cara. Porque é impossível, é matematicamente impossível Não, isso total. dar certo. Aí se a pessoa, tipo assim, simplesmente colocasse no calculador de juros compostos, ela entendia que aquilo era Não, besteira. cara, pensa. Não, a gente não ia entender, porque a gente não entendeu o valor, Exato, nem né? o valor aqui, Cara, exato. o melhor investidor história do mundo é 23,9% dentro de 10 anos. Ao ano. 20 ao anos. ano. Ao ano. É. E o cara tá querendo 30% ao mês. Não, é bizarro. Cara, não faz o menor Mas ó, sentido. deixa eu, agora sim, falando para algo prático pra vocês aí, né, pra vocês não caírem nessas porcarias. Não invista naquilo que você não conhece. Cuidado com essa história de, puta, meus amigos estão tudo ganhando dinheiro, eu não vou ficar de fora. Isso se chama falando em FOMO. amigo, lembrei de um Fear- amigo meu agora. Fear of missing out. Então você fica com medo de ser o trouxa do rolê Uhum. e aí você quer entrar junto com essa galera. Sempre faça conta, cara. Faça conta no seguinte sentido. Tá, mas peraí. Mas se isso rende tanto ao mês, significa que se eu colocar aqui, sei lá, cara, 1 milhão aqui, eu nunca mais preciso trabalhar na minha vida. Então eu posso pedir um empréstimo então pro banco de 1 milhão, colocar aqui e pronto. E tá Exato. resolvido. Então, toma muito cuidado com esse negócio. E sempre, cara, assim, vai ser aquele... Não, nós fazemos trade... Agora é trade de Bitcoin, né? Uma época... Forex. Forex, moeda, não sei o quê. Então, cara, cuidado. Você não entende, velho. Tá te oferecendo mais do que o mercado paga. Sai correndo, velho. Foge. E não fica nessa pira de, mas os amigos estão ganhando. É lógico, porque no começo eles pagam, velho. Então, Sim. teve um amigo Até meu... pra dar credibilidade, né? Pois teve um amigo meu, cara, que ele entrou numa pirâmide, médico. Entrou numa pirâmide, 6% ao mês. E aí, quando ele me contou, velho, eu falei, bicho. Tchau. Assim, eu mandei ele tomar naquele lugar, né? Falei assim, cara, isso aí é pirâmide. Não é, porque os caras não sei o quê, porque é uma empresa de Curitiba e que não sei o que é lá e que fazem trade. Meu cunhado tá ganhando um monte de dinheiro lá, não sei o que. Cara, é lógico. Eles te pagam no começo pra você se empolgar e colocar mais dinheiro. Bicho, e foi. Aí ele ficava me mandando todo, estão pagando 6 meses e ele me tirando sarro. Aí, você não quis entrar? Estão pagando. Chegou o final do ano, o que aconteceu?
Pararam de pagar. Sumiram. E sumiram. Exato. E daí o cara Essa é a falou primeira assim... notícia, né? Porque o que acontece? Esse negócio de, não, mas olha, eu tô ganhando. Você não tá ganhando porque seu dinheiro tá preso lá. Você tá ganhando um farelinho daquilo que você mesmo colocou. Às vezes Sim. não chega nem ao valor que você investiu. Não vai, não, o nunca Renato chega. deu sorte, o Renato chegou. Então, Deu tempo do mas Renato no chegar. geral não vai chegar, cara. Então, cara, os caras sumiram. E então é o seguinte, cara, primeira coisa, pega o CNPJ da empresa, olha se ela é cadastrada na CVM, se ela tem todas as Ambima. certificações, Ambima, vê se, cara, as pessoas que estão lá dentro são certificadas no mercado financeiro. Então, tudo isso você tem que olhar, porque, cara, a maioria, assim, você vai entrar em um site prometendo horrores, um site bonitinho, você pega o endereço da empresa, bota no Google o Street View lá pra você ver. Cara, às vezes eu já vi várias, que é terreno baldio. Terreno baldio, uma verdade. casinha no meio do nada. Já vi isso mesmo. Entendeu? É isso, é só você botar lá. Então, são formas de você se livrar desse tipo de enrascada. Se aí. for alguma que tem um pouquinho mais de tempo, ela já vai ter um prédio lindo. Isso, exato. Não, porque daí os caras têm tanto dinheiro. O exemplo da Bryce Company. Exato. Bryce Company tinha um prédio lindo. Cara, da E- Bryce Company, eu conheci eles no começo. Eles tinham um Aí contrato. ele tá arrependido de não ter entrado. Não, eu não tô jamais. Porque nessa época eu já sabia o que era. Aham. As pirâmides. Só que, cara, o contrato deles era muito interessante, olhando de fora. Por quê? Eles vinham na promessa de 6, 7, 8% ao mês. E lembra, é um outro adendo, rentabilidade garantida não existe. Não existe. Então, nessa eles vendiam que não era garantido, mas estava dando uma média de 6 a 8% ao mês. Só que um detalhe, você coloca lá 100 mil, começa a te render 6, 7% ao mês, sem considerar o seu patrimônio inicial. E o seu patrimônio inicial não voltava. Então dava 88% ao ano e sem considerar o seu patrimônio inicial. Então eles te devolviam o que você colocou Exato. dentro de um ano e pouco. E tiravam uma parte pra eles ali. Dentro de um ano e pouco. Só depois de um ano e pouco que você começava a receber algum lucro daquilo. E acabava o contrato em 1 ano e 8 meses. Então, no final Então, no final das contas, dava tipo 28% em 1 ano e meio. E era isso. Entendi. Então você fala assim, porra, os caras vendem a ideia de que é 8% ao mês. E muita gente entra caindo nisso. Só que, na verdade, é muito menos e é ainda assim uma pirâmide. Pirâmide, exato. Bizarro, cara, bizarro. Eles montaram uma pirâmide bem estruturada, né? A base era forte. A né? base era forte. E Cara, demorou um tempão pra demorou cair, pra né? cair, Muito velho. tempo, cara. Muita gente, cara, grande do mercado se iludiu com esse cara aí, velho. Colocou dinheiro Sim. com ele. Então, Trocou puta, vários caras no meio do caminho. sim. Não, eu tive o dessabor, cara, de estar num grupo com esse cara, velho. O que fugiu agora? O dono da Bryce Company, Putz, aí é foda. fugitivo. Eu tive o dessabor, porque esse cara mandava foto, assim, de Ferrari no grupo. Porsche, avião, indo viajar do jato particular dele e tal. Cara, Bicho, me dava 3 tipos de nojo, velho, porque eu sabia que esse dinheiro era de estelionato. o mais Bom, foda E hoje ele deve estar em Dubai tomando champanhe. Esse é o pior. Com certeza. Ele fugiu, ninguém mais viu, até Interpol atrás do cara, ninguém nunca mais o mais soube foda dele. são as famílias que se perderam tudo, iludem né? com É. isso e Isso é se o pior. perdem, cara. É. Muito foda, real. Você sabe, cara, a primeira vez que eu tive contato com uma pirâmide na minha vida foi na minha adolescência. Na época que não existia Tem computador tempo, hein? em casa, não existia internet. Geladeira tinha já, né? Não, a geladeira tinha, a gás. Cara, então, a primeira vez que eu tive contato com uma pirâmide foi na adolescência. Só que era um esquema, cara, que era tipo assim, basicamente ele te dizia que era uma pirâmide. Só que porque o cara chegava assim, veja, uma folhinha assim impressa numa gráfica, porque na época a gente não tinha impressora em casa, computador, essas coisas. Então uma folhinha impressa numa gráfica com vários quadradinhos em forma de uma pirâmide, e daí ele vinha e passava, tipo, ele batia na sua campanha da sua casa, e ele falava, cara, você quer entrar nesse... Olha como é que funciona. Você vai entrando aqui e todo mundo que vem de baixo paga o dinheiro, e esse dinheiro é utilizado para ir pagando a galera de cima. Então ele literalmente, ele te explicou o que é. explicava que era uma pirâmide, só que assim, e eu falei, nossa, que maravilhoso isso aqui, né? Não sei o quê. Eu lembro que eu fui mostrar. Aonde que eu tô? Isso, Qual é o meu quadradinho? Quase isso. Não, e era, Tô no terceiro, tô aqui nos e era no 8. fio do bigode, porque assim, cara, você me paga aqui, tá na hora que eu pegar, eu vou pagar pra criança. Caraca, Daí eu mostrei pro meu pai falou, isso aí é pirâmide, não sei o que, sai fora. você nem sabia que era legal eu nem isso. sabia, né, cara? É muito louco, foi na adolescência, cara, tive o meu primeiro contato, assim, com pirâmide louco, mesmo. Vamos lá, outras cagadas financeiras. Com ações, cara, vai lá, conta. Aqui eu sei que cada um tem pelo menos uma aí pra contar de ações. Qual que foi a minha primeira ação que eu comprei na vida? IRB. Só que assim, Você IRB... comprou Saraiva também? Como é que é? Pô, Saraiva não comprei não. Cara, minha primeira ação foi IRB, a segunda foi Itaúsa. Então eu dei uma... Não, pô, legal. Equilibrou, um pouco de droga, um pouco de salada. Não, mas cara, na época eu comprei IRB, era a melhor empresa da bolsa.
Cara, Porra, mas ela era, É o pior ela que era. Tipo assim, eu vou te falar olhava, que era, eu olhava né? pros números, era incrível. Monopólio de resseguros, porque tem números incríveis de Não, PL top, era a melhor lucro empresa ao longo dos na últimos teoria. anos, que não sei o quê. Era Era uma mesmo. puta Não, na empresa. prática também, porque a pessoa botava lá na planilha um valor que não existia Exato, e dava lógico. certo É, lá, mas, pô. cara, eu vou te falar, Só ó, que deu fraude. Cara, Uma fraudezinha. outro dia o Baster fez um vídeo, cara, pegando assim esses negócios, e daí, tipo assim, cara, mensagens da galera da Baster, o número da Baster. E, cara, tinha uma exatamente assim, pra mim, disparada a melhor empresa da Bolsa, uma máquina de imprimir dinheiro, não sei o que, não sei o que. E, cara, todo mundo se ferrou. Mas por quê? Teve uma fraude contábil que foi exato, é um descoberta. cisne negro, é um cisne cisne negro. negro, Não tem é como cisne você Não tem como eu esperar saber. isso. É. Mas beleza, eu comprei ela. E qual que foi o problema? Continua comprando. Apareceu uma Continua fraude comprando, processo né? médico, cara. Ai, cara. Apareceu a fraude, caiu 20% em um dia. Aí entrou a pandemia e começou a cair absurdamente. Eu vou O que eu comprar falei? mais. Porra, eu vou comprar mais. Oportunidade. Eu comprei a primeira vez a R$37, depois a segunda vez a 34. Começou a cair, eu tava comprando a 12, a 15 pra fazer preço médio. Cara, então, fazer preço médio de uma empresa que só cai é um dos erros que as Nossa, pessoas cometem. é um Eu fiz tiro isso no com pé. o Cielo, tá? Eu comecei a comprar Cielo. Pô, também Cielo era maravilhosa, velho. E Lucros- se ela não teve fraude. Não teve fraude, Pois não é. teve fraude. Cara, Cielo é o seguinte, eu analisava o quê? Lucro da empresa, né? Eu via se ela tinha feito IPO há mais de 5 anos, olhava a dívida e a governança. Era basicamente o que eu olhava ali. E eu olhei e falei, cara, essa empresa é maravilhosa. Sim. Lucros sempre aumentando, só que eu não enxerguei? O cenário da concorrência chegando e tal. Uma Kodak da vida, né? Exato. E aí o que começou a acontecer? Cara, muito concorrente, o negócio da adquirente de maquininha lá começou a perder, né, o valor ali, e esse ela começou a cair. Como eu falava, pô, é uma empresa boa, eu vou comprar mais, só que daí eu também fiquei fazendo isso. Você não Preço médio, analisou preço de médio, novo. preço médio, preço médio. No final das contas, eu perdi 80% do que eu Pois é. coloquei lá. Não, eu devo ter perdido mais. O meu Eu foi entrei com 37, agora deve estar em quê? 50 centavos? Não, deu uma subidinha, deu uma porque subidinha. fez agrupamento. Fez Não, agrupamento. essa história é interessante, porque a gente vai até discutir mais sobre isso, mas a gente tava conversando ontem com outro amigo nosso, ele ganhou dinheiro com isso. E ganhou bastante, né? Tipo uns 30%. 55% nesse ano de mas subida. porque esse ano subiu pra cacete, né? Sim, mas... Mas, cara, então, e aí isso é uma coisa interessante. Com o Cielo eu fiz isso. E o Vitão, meu sócio, por exemplo, ele ganhou dinheiro com o Cielo. Ele ganhou com o Urbi também. Esse eu não sabia. Foi ele? Foi o Vitão. Cara, o que aconteceu, cara? O Barsi falou um dia, cara, dessas duas carniças aí. Ele falou, cara, isso aqui já chegou no fundo do poço. Tem que colocar dinheiro agora, porque vai ganhar. Tá na Baía das Almas. né? Aí o Vitão colocou e Herbicida tá ganhando dinheiro, velho. Mas é o exemplo de Magalu. Mas é Você falou pra mim que você engraçado, perdeu com o Magalu, Eu né? perdi dinheiro com o Magalu. Eu ganhei muito dinheiro com o Magalu. Eu comecei a investir em 2018. Eu comecei a estudar você em é um filho do 2018. bull market. Em 2018 foi ápice de Magazine. Rapaz. Assim, eu comparando a Amazon, eu comparando exato. a top. E na época eu não tinha muito noção de setor e questão macroeconômica, que varejo é ruim. É ruim você investir em empresa que briga por margem, que briga por preço. Margem pequena. Né? Exato. E aí, beleza, Magazine subiu. Eu falei, pô, tá caro, não vou entrar, né? Mas desde 2018 fica aquela pulguinha rondando sua orelha ali. Você fica, pô, beleza, não entrei. Aí começou a queda, ela tinha caído, se eu não me engano, 70%. Aí eu falei, pô, 70% de queda numa empresa que já subiu muito em 2018, tá, vamos entrar, né? Vamos entrar. Aí botei uma porcentagem que normalmente eu tenho em ações, eu divido, minha carteira eu tenho bastante ativo, e nenhuma das ações representa mais de 3, 4% do meu patrimônio. Eu gosto dessa estratégia. E aí eu coloquei 1% e pouquinho dela, do meu patrimônio, e ela caiu mais 70%. Eu falei, como é que um troço cai 70%? Eu vou cair mais 70%? Cara. Aí você vai ver ontem ela já caiu mais 20%. É isso. Eu ia falar uma coisa sobre isso que você comentou, de tá no fim do poço. No fundo do poço. Cara, Temporão, tem um velho, porão. temporão. não existe fundo do poço pras ações. Não existe. Na IRB eu vi isso na prática. É porque ela agrupou, né? Porque, tipo, ela caiu um absurdo. Aí ela ficou menos de R$1 por cota. Aí ela agrupou. Aí tem que agrupar. Aí ela tem que agrupar. Junta as ações para que consiga ter um preço um pouquinho maior, né? Pra não ficar uma penny o mínimo stock, né? Junta o mínimo é monte de ação R$1. ruim pra juntar uma ruim só, né? Isso. Pela regra tem que ser R$1, pelo menos a cota, dentro de um ano, É se eu porque não me senão a engano. volatilidade é muito Não, alta. Sim. E aí ela agrupou e caiu mais um tanto. E aí caiu mais um tanto. E aí caiu mais um tanto. Então, tipo assim... Pode cair abaixo de 0. Eu tinha colocado uma grana lá no começo e eu vi caindo. Eu falei, cara, tá um tanto
desnecessário aqui, eu vou largar essa ação aqui. E continuou caindo e caindo, e ela sempre puxava minha carteira para o negativo. Eu, porra, vou vender isso aqui. Porque assim, ela Vendeu, pode daí cair. Subiu 50%. Não, foi exatamente isso. Mas aí eu já não me importo mais. Porque eu já fiz uma decisão coerente, lógico, entendeu? acho, cara. Eu Tá tirei certo. da minha carteira os ativos que eu tinha comprado na época que eu não conhecia. Porque quando eu comecei a investir em ações, eu não tinha conhecimento grande. Tanto que as primeiras compras que eu fiz foi no chute. Eu comprei uma ação, um fundo imobiliário, um ETF, um não sei o quê, um não sei o quê, um não sei o quê, pra ver como que ia ser. Eu nem analisei aquelas coisas. Eu só simplesmente comprei. O IRB foi a primeira que eu comprei. Mas assim, mesmo se eu tivesse feito uma análise, era a melhor ação da bolsa. De qualquer forma, eu comprei coisas sem saber o que estava acontecendo. E continuei com elas. Aí eu decidi refletir sobre as minhas cotas e vendi aquilo que não fazia sentido que eu não compraria hoje, tá ligado? E depois valorizou. Mas assim, tô com a consciência tranquila, mas eu entendi que uma ação pode cair eternamente, cara. Não tem um fundo do poço pra ela. Isso é duro. Você sabe que você falou de Magazine Luiza, eu lembrei de um caso que eu acompanhei um fórum de discussão uma vez. Lá no boom de Magazine Luiza, quando tava todo mundo falando, e eu achava que aquilo era uma armadilha, sabe? Eu falei, cara, não pode ser. Esse troço aqui, isso aqui é uma histeria coletiva. Eu lembro que eu até fiz um negócio, cara, eu fiz uma brincadeira na época, eu falei assim, ó, vou fazer uma análise gráfica aqui da Magalu, daí eu desenhei assim o M, né, o G, LU ali, 3, e daí eu pegava aquelas letrinhas do jeito que eu tinha desenhado e eu convertia tipo numa sardinha e um arpão assim, fisgando ela. Falava, isso aqui é armadilha de sardinha, falava. E cara, nisso eu lembro que um cara pegou e falou no fórum lá, galera, tenho 250 mil, é a economia da minha vida, e eu coloquei tudo em Magazine Luiza, e se ela continuar subindo do jeito que tá subindo, até o final do ano eu tô milionário. Beleza, cara, eu marquei esse post que eu queria acompanhar. Falei assim, nossa, isso aqui eu vou acompanhar, né, comendo pipoca aqui. Pouco tempo depois, cara, veio o boato que viria a Amazon pro Brasil. Lembro. E, cara, Magalu caiu pra cacete nesses dias, assim, caiu muito, muito. E aí eu lembro que eu peguei, cara, nessa época, quando teve essa queda bizarra, eu falei, cara, eu vou especular nesse negócio aqui. Agora eu vou colocar dinheiro pra ver qual é. Coloquei um dinheiro. Obviamente que não é igual o cara colocou a economia da vida dele, né? Eu coloquei um dinheiro pouco ali. São muitos erros que ele cometeu. Exato, muitos que ele cometeu. E, cara, daí beleza. E aí, cara, pô, ela ficou andando de lado ali durante um tempo e tal. E aí um dia eu resolvi perguntar pra esse cara lá no fórum. Falei, e aí, cara, como é que... E Magalu, né? Qual é? Que tava, né, porra, tipo, bem mais barato que quando eu tinha comprado. Ele respondeu, ele falou, cara, vendi essa merda, já me livrei, putaço. Me livrei de não sei o que, enganação, tal. Só que eu perdi metade do meu patrimônio. E eu não sei nem como é que eu vou falar pra minha mulher. Eu não tinha nem contado pra esposa ainda, cara. E beleza, sabe o que aconteceu? Nesse mesmo ano, Magalu voltou a subir. E subiu pra um cacete. E, cara, esse cara realmente teria ficado milionário se ele não tivesse vendido a ação. Cara, eu ganhei, nessa época eu ganhei muito dinheiro. E cada queda que tinha de Magalu eu comprava mais, cara. Assim, e daí ela caía, porque ela voltava. Ela parecia assim, ela caía, pegava impulso e voltava. Cara, Magalu me rendeu um absurdo na minha carteira, a ponto de eu ter uma posição nela que ela simplesmente, assim, destoava de todas as outras minhas ações. Assim, era uma coisa de louco. Era assim, Magalu lá em cima, VEG aqui embaixo, que também foi outra que valorizou muito. E chegou um momento que eu comecei a ficar desconfortável, cara, com aquela minha exposição em Magalu. O que eu fiz? E aí, vamos lá. Aí é sorte também, viu? Investimento tem muito de sorte. Sim. Eu tinha um outro negócio, que pra mim era muito interessante na época investir naquele negócio, e eu falei, cara, eu vou descascando o Magalu aqui, ó, né, menos 19 Até mil e alguma 20 coisa ali por mês, que né, abaixo de 20 mil você não paga imposto sobre o lucro. Então todo mês eu ia tirando ali 19 mil, eu tomei 19 mil, tomei 19 mil, tomei 19 mil. E assim eu fui, cara. Fui descascando, até que ela se aproximou de VEG ali, eu já tinha tirado tudo e mais um pouco do que eu tinha investido ali, muito mais. E, cara, e beleza. E aí, assim, eu fiquei com um lucro tão bom em Magalu, que daí eu fiquei com uma posição ali, eu falei, quando começou não, daí veio pandemia. Aí ela caiu pra cacete. Aí eu comprei de novo. Ela subiu de novo. Depois da pandemia, pra cacete, eu ganhei dinheiro outra vez. E aí, de novo, eu dei uma descascada. E daí, cara, eu fiquei com uma posição nela que eu falei assim, bicho, agora isso aqui... Pode derreter. E aí caiu, eu nem olhava. Eu falei, cara, isso aqui já me deu tanta alegria na vida que eu já nem olho mais. Então, assim, veja que uma mesma ação você pode ganhar dinheiro ou perder, dependendo do momento, né, em que você entra. Para longo prazo, cara, o ideal não é especular, né? O ideal é você procurar boas empresas, sólidas e tal, que é muito melhor. Mas esse negócio de modinha é muito difícil, porque você vê todo mundo tá falando da ação. Quando você vê, tá o William Bonner no Jornal Nacional falando da ação de Magalu.
você fala, pô, só eu não tô ganhando dinheiro com isso, eu preciso entrar, né? E lembra que sempre que sai notícia, que sai em canal mais famoso assim, é Já porque tá precificado. já Já tá tá. precificado. E é engraçado esse descascando que você fez da ação, nada mais é do que você manter um controle da divisão da sua carteira, né? É, Que é a divisão para diminuir os riscos. É Isso. igual, por exemplo, o VEG. Ela cresceu tanto na minha carteira que eu não conseguia mais comprar VEG. Ela já estava batendo lá 10, 12% do meu patrimônio e você ela vai comprar crescia outras, você vai sozinha. comprando outras. Eu ia comprando outras, mesmo gostando muito de VEG, querendo comprar mais VEG, mas Exato. não dava porque ela já estava num patamar ali da minha carteira que não fazia mais sentido. Não, de aumentar. E vamos lá, assim, cara, eu não sou a favor de você ficar vendendo porque subiu. Pelo contrário, porque é uma empresa boa, você tem que manter. Só que no caso específico de Magalu, pra mim, é que ela subiu, cara, um absurdo. Não Sim. tinha. Chegou um momento que eu falei, cara, não, eu tô sendo ganancioso e meio burro aqui se eu não controlar meu risco, porque eu tava muito exposto. E deu muito bom, cara, funcionou bem. Pô, de outras besteiras financeiras, cara, deixa eu pensar, fiz essa de Cielo, de preço médio. Aquela hora lá eu lembrei de um amigo meu de aposta esportiva. Nossa senhora. Cara, eu ouvi uma história um tempo atrás de um amigo que veio conversar comigo que ele queria mudar um pouco o estilo de investimento dele. Porque ele estava ganhando dinheiro com aposta esportiva. Só que não. Ele começou, ele dava um plantão a mais e ia apostar daquela forma conservadora que eles falam, né? Uhum. Aposta em 5, 6 coisas diferentes, dependendo do resultado, você vai ter um positivo. E ele ganha dinheiro, ele tinha colocado uns 20 mil, mais ou menos, virou 60. Aí ele pegou esses 60, fez uma aposta certeira, que ele considerou, né? Fez a aposta certeira e ganhou, cara. E ganhou 60. Tem gente que é sortudo. Virou de 20 para 60. Não, foi de 20 para 60. E aí ele continuou de novo fazendo esses aportes e subiu de novo até 120. Fez uma aposta de novo, daquelas grandes. E o que aconteceu? Perdeu. É, lógico. Ganhou, cara. Plot twist. Ele ganhou Ao contrário. e virou 250 pau. Virou 230, 200 e alguma coisa. E aí ele continuou fazendo aportes pequenos e aí tinha uma aposta certeira de novo que apareceu. E aí ele foi e meteu os 250 pau. Nossa. O que era a aposta? Era um jogo de basquete. Você me falou. Você me Era um falou jogo essa. de basquete em que o cestinha lá do time, ele tava fazendo uma média de 40, 46 pontos por jogo nos últimos 10 anos. E a aposta era 1,8 vezes o dinheiro que você colocar se o cara fizer 30 pontos naquele jogo. O que aconteceu? Ele falou, cara, não tem como. O cara vai entrar, fazer 30, a média dele é 44, em 10 anos, ele não tem como fazer. Deu 5 minutos de jogo, o cara torceu o pé e saiu. E ele perdeu os 250 pau. Aí, ó. Cara, bizarro. Zero controle de Bizarro. risco. Primeiro que aposta esportiva não é investimento, tá? Não é, de galera? forma É aposta, alguma. o nome já diz, é aposta. E segundo que botar todos os ovos... E aí aliás, é o risco da único ruína, ovo, né? Sim. É o risco da ruína. É a mesma coisa da roleta russa, vamos falar assim. Exato. Um pouco menos, porque é só dinheiro e não a vida do cara. E- Depende, né? O dinheiro era dele ou do agiota? Então, nesse caso, o dinheiro era dele. Aí é aquela questão, né? Ele veio pra conversar comigo e tal. Eu falei assim, cara, você aprendeu com o dinheiro que você já tinha. Pelo menos você não enfiou um dinheiro de outra coisa. Ainda bem, né? Ainda. Igual um outro amigo meu das pirâmides, por exemplo. Ele tava ganhando com uma pirâmide financeira. E aí, o que ele fez? Ele trocou de carro, pegou um outro financiado e tava pagando o financiamento com o que ele tava ganhando da pirâmide. Nossa. Quebrou a pirâmide e ele ficou no negativo, porque ele tava devendo carro. Nossa, É foda. tem uma pegadinha, cara, que a galera cai muito, o tal do consórcio. Alguém já caiu em consórcio? Que Não. Não. Graças a Deus também não. Só viu? família só, né? Não, família cai, cai, normal, família cai, exato. família cai. Uns primos vêm aí oferecer. Consórcio, cara, é bizarro. Aliás, cara, eu vou fazer um vídeo um dia só sobre consórcio. Eu tenho um texto aqui enorme falando sobre isso, todas as desvantagens dessa porcaria, mas um dia eu vou fazer um vídeo falando só sobre consórcio, que, cara, vale a pena, porque realmente é um negócio de louco. Eu tive... O vendedor é bom, viu, também. Igual de cota de risco. Não, os caras vendem são bem. muito bons. Só que, cara, todas as vezes que o cara vem, olha, esse daqui, Michael, não sei o que, eu falo, velho, por que você não compra, então? Isso é pra você. Mas que eu já tenho muito consórcio. Entende? Mas não é tão bom, velho? Então compra, cara. Cara, um outro negócio, um seguidor contou aqui que, tipo, da cagada financeira que ele fez, que ele financiou uma BMW com um mês de formado, dando 10% de entrada. Aí é bom. Cara do céu, pensa na loucura, né? Pois é. Pensa na loucura. Pô, e cara, teve um que falou um negócio, e eu já tinha visto exemplos em outros lugares, e eu achava que aquilo era uma coisa única, mas eu vi que tem mais gente que fez. Tem gente que pega empréstimo para investir.
Então, a pessoa pegou empréstimo consignado para pegar o dinheiro, então, do empréstimo e investir. Cara, você nunca vai ganhar mais que o juro da dívida, velho. Isso é bizarro. E daí esse cara que falou, que fez isso, ele falou, cara, no final não investi, gastei o dinheiro e eu tive que renegociar o negócio devendo e com juro alto. Fez o menor Mas, sentido. ó, deixa eu te contar uma, cara. Um conhecido meu, médico, que foi meu aluno, não do Finanças Dominadas, graças a Deus, ele foi aluno da medicina. Esse cara, uma vez, chamou outros 4 amigos e ele tava convencendo a galera deles entrarem num consórcio da Porto Seguro, que era um consórcio de R$1 milhão. Ou seja, né, pagando a parcela, um dia, se você for sorteado, você tem R$1 milhão. E ele falou, cara, vamos fazer isso aqui. Daí e ele já contando que vai ser sorteado no primeiro mês. Né? Daí a gente pega esse R$1 milhão, cara, eu vou investir na bolsa. Hoje, bolsa aí tá dando uns 3%, 4% ao mês. A gente se aposenta. Por quê? Ele pegou bem na época do bull market ferrado, assim e tal, né? Nessa época, cara, e era engraçado, velho, que esse cara, ele não sabia nada de investimento. Era duro de escutar as coisas dele. Mas ele achava que ele sabia. É o tal do fenômeno de Dunning-Kruger, né? Que o cara conhece superficialmente, acha que sabe alguma coisa. E ele falava cada vez, ele pegou dinheiro na mãe pra investir e tal, não sei o quê. Logo depois veio pandemia, ele se fudeu. E ele viu que realmente aquilo não... O cara chegava a dizer que fundo imobiliário era renda fixa. Eu falei, não, fundo imobiliário é renda fixa. Mas não foi só ele, né? Teve uma influenciadora famosa, eu não vou citar o nome dela, mas uma influenciadora famosa que falou que você podia deixar a reserva de emergência em fundo imobiliário. Essa foi, inclusive, uma das maiores bizarrices que eu já ouvi na minha vida, assim, de educador financeiro, viu? Mas ela se retratou depois, né? Se retratou. Mas, cara, é o problema do patrocinado, né? E o problema do boom, né? Oi? O bull market tem esses problemas. Não, lógico. Mas você só enxerga a subida ali. Não, mas ali nesse caso... realmente esse fundo imobiliário, na época, foi 2019 isso. Sim. O fundo imobiliário só subia, pô. Não, só beleza. subia. Mas ali, cara, o conflito de interesse foi diferente. Ali o conflito de interesse foi porque ela estava recebendo pra isso, né? Igual eu já vi ela falar de uma empresa de seguro resgatável como se fosse um melhor negócio do mundo. Só que você olha lá, patrocinado por essa empresa. E, cara, e é isso que uma vantagem que a gente tem é essa, de não ter rabo preso, velho. A gente nunca vai ficar... Inclusive, eu não aceito. Os caras me oferecem, né? Não, quanto é que você cobra fazer uma publicação? Não, eu não faço esse tipo de coisa, cara. Não faço. Eu só indico aquilo que eu mesmo uso, eu confio, senão não tem jeito. Mas essa do consignado, cara, é bizarro. Teve alguns que falaram um negócio de casamento, assim, sabe? E acho que é um tema interessante. Falar, casei com uma pessoa, essa pessoa só gastava meu dinheiro, não queria contribuir com nada, no final separei, ainda perdi metade do que a gente tinha construído, tal. E, cara, casamento é um negócio, assim, importante, é uma das decisões mais importantes que você vai tomar na sua vida, é com quem você vai casar, cara. E, assim, se já na época de namoro ali e tal, existe uma incompatibilidade nessa questão financeira, de filosofia de investimentos, de filosofia de gastos e tudo mais, não acho que casando, colocando uma aliança vai melhorar, pelo contrário, isso vai piorar, tá? Então, assim, vocês têm que estar muito alinhados essa questão financeira, porque hoje o principal motivo de divórcio nos Estados Unidos é dinheiro. É verdade. Finanças. Então, cara, você tem que ter alguém que esteja disposto a ter um plano com você de longo prazo. Obviamente, os dois não precisam ser investidores iguais, né? Você vai ter perfis diferentes. Ambos não precisam ter, tipo, os mesmos gostos ali com os gastos, mas precisa haver um acordo, um equilíbrio em que, olha, a gente vai gastar um pouquinho aqui porque você gosta, né? Mas daqui a pouco, tipo, a gente vai reduzir um pouquinho isso pra gente poder focar mais nisso aqui. E tem que ter esse acordo, cara. Eu acho que a comunicação é o mais importante. Diálogo, velho, diálogo. Dinheiro não pode ser tabu. Não pode ser, você não pode transformar isso num tabu pra conversar. E, cara, assim, às vezes você vai ter um relacionamento, lá você chega pra pessoa e fala, não, pô, vamos falar aqui, né, das finanças. Não, eu não gosto de falar disso aqui, isso aqui é coisa de pão duro. Então, cara... E muitas vezes vem de cultura da família, né? A família institula isso dentro de casa mesmo. Sim. Eu quero saber sobre finanças. Não, isso aqui não é pra você agora. Isso. O pai, a mãe fala, isso aqui não é pra você ouvir agora, é coisa de adulto, é coisa de não sei o que, e nunca fala sobre isso. Não, e aí vem com essa cultura e chega o marido, a esposa, vai falar sobre isso, bloqueia de novo. É uma questão de cultura. Eu acho que a comunicação é o ponto-chave aí nesse caso. Se comunicar, falar o que pensa, qual que é o planejamento e tudo mais, e alinhar as duas coisas. Comunicou e não deu certo, não alinhou, não vai ser o casamento que vai ser a correção disso, né? Tem um médico aqui, cara, que é seguidor, virou amigo já, a gente troca ideia direta aí. Esse cara me contou uma história triste, velho. Ele começou a fazer day trade. Day trade, para quem de repente não está familiarizado com o termo, é você comprar ações, né, ativos,
em um dia e tentar vender no mesmo dia, você comprar num preço e tentar vender mais caro isso no mesmo dia, às vezes até no mesmo minuto ali, né, dependendo. Ou você, complica um pouquinho mais o conceito aqui, mas ou você vender algo mais caro, recomprar mais barato e devolver, né? Mas assim, basicamente é isso, você tentar lucrar no mesmo dia com operações. Cara, menos de 1% das pessoas que fazem day trade, elas ganham dinheiro nos 5 anos ali de operação. A maioria desiste no meio do caminho e assim, quem ganha dinheiro de verdade e assim, que consegue sustentar com isso, é 0, alguma coisa por cento lá. Então, imagina o médico que o cara tem que atender, tem que operar, tem que, né, fazer essas coisas. O cara ficar mexendo com esse tipo de coisa. Lógico que vai dar ruim, né? Fazer um tradezinho entre os pacientes. Então, esse cara é o seguinte, cara. E o problema do trade é que tem uma coisa seguinte, você tem uma sorte de principiante ali que existe, que é do caralho. Porque você faz ali a primeira vez, você ganha. Você vai a segunda. A terceira que você faz, deu certo, você fala, vou largar o consultório. eu achei o meu dom. Eu nasci para... Eu sou o escolhido do universo. Neo da Matrix. Cara, eu me encontrei na vida agora. Eu nasci para fazer isso. Era isso que faltava. Deus me mostrou. E aí o cara acha que, cara, e aí ele começa a colocar mais dinheiro. Quando ele começa a perder, ele começa a tentar reverter a perda, alavancando mais dinheiro. Uhum. E ali ele vai por água abaixo. Bom, esse cara foi fazendo, foi perdendo, foi ganhando. Aquele esquema, ganhava, perdia, ganhava. No final perdeu pra cacete, pegou dinheiro emprestado pra continuar, perdeu tudo, pegou empréstimo no banco, perdeu tudo. No final ele ficou com uma dívida de 1 milhão, mais ou menos. Com banco e não sei o que, e empréstimo que não pagava e tal. E esse cara aprendeu a duras penas, né? Isso daí. E assim, hoje ele se livrou do vício, do day trade. Aliás, vou te falar, hoje ele faz até day trade, mas ele faz, cara, de uma forma assim, super controlado, com um dinheirinho bem pequeno, meio que só pra... Parece, pra alimentar o vício. O vício, cara. Parece aquele negócio de, né, o cara, pequenas sei lá, doses ali, né? ele parou de fumar, daí ele coloca os adesivos de nicotina. É tipo isso, assim, que esse cara tá fazendo. Mas ele tá aos poucos se livrando das dívidas e tal, né? Mas, cara, tem dívida dele impagável, que ele já falou que ele vai dar calote e não tem o que fazer. Mas é louco, pensa, cara, day trade, isso aqui é uma loucura, é que você querer ganhar dinheiro rápido. Então, assim... E é uma profissão, né? Não, trader é uma profissão. Você tem que ser aquilo ali, né? E se dedicar durante anos a estudar e fazer aquilo. Vamos lá, cara. Tudo que te promete dinheiro fácil e rápido é a armadilha certa para te ferrar financeiramente. Então, esse é um ponto, assim, tudo, cara, chegou assim e falou, velho, tem uma oportunidade. Falou oportunidade, eu levanto a orelha. Eu falei, peraí, o que tá acontecendo aqui já? Já fiquem alerta. Já dá aquela farejada assim, né? Cara, daí o cara fala, não, olha, você vai ganhar dinheiro e é rápido e é garantido. Falou garantido. Falou dinheiro rápido. Falou fácil, né? Sem risco, não sei o quê. Bicho, sai correndo, e como diz o Basser, né? Sai correndo e olha se sua carteira ainda tá no bolso, que é capaz que eles já levaram. Então, tomar muito cuidado com isso. Acho que são questão de conceitos. Bom, estamos quase com 1h30 de podcast. Eu acho que vale uma segunda parte desse aqui um dia. Cara, foi boa. Porque é muito legal, tem muita coisa ainda pra gente falar aqui, pra gente falar mais 1h30. Eu acho que vale a gente marcar um dia, uma segunda parte. Se você que tá ouvindo aí, ou você tá assistindo, depende do canal onde você tá, fala aí pra vocês, querem uma segunda parte? Vocês querem? E se vocês já cometeram algum erro, conta aqui pra gente que a gente vai destrinchar isso e vai contar num segundo podcast sobre o assunto. Já entrou naquela piramidezinha no começo? Isso. Pô, já meteu um consórcio ali. Cara, conta aí pra nós o que você já fez de besteira financeira. E assim, você vai ver que tem das mais variadas, né? O Hélio Barros lá, porra, cara, gente boa demais, né? Parceiro nosso aí. O Hélio, ele investiu numa plantação de pitaia. Perdeu o que tinha e o que não tinha. Mas loucura, o cara nunca plantou uma planta na vida, nem aquela de algodão, nem o feijãozinho da escola no potinho com algodão, ele quer investir na plantação de pitaia, velho. É igual os caras vêm falar pra mim, pô, mas o que você acha de royalty de música, né? Cara, tem tanto ativo bom pra você investir, você quer investir num troço esquisito, velho. Floresta de mogno africano. Floresta de mogno africano. Nunca pisou em terra e vai comprar gado. Isso, o cara não sabe a diferença de uma vaca e um boi, e aí ele chega lá e vai entrar, não, é que eu tô colocando meus caras, existe uma fazenda, nunca foi ver se existe, não, mas eu tô dando, meus bois estão lá, os caras estão cuidando. Aí eles mandam foto. Isso, me mandam foto. E daí no final do mês o cara chega, patrão, ficou doente, o gado morreu tudo. Todos morreram. Fugiram, que não morreu, fugiu. Isso é loucura. Mas cara, eu acho que dá pra gente encerrar por aqui, deixamos aberto aí para de repente fazer mais um podcast sobre esse assunto. E pessoal, lembrando que quem
quiser saber mais sobre finanças para médicos, investimentos, nós temos hoje canal também no Instagram, no YouTube. No YouTube é Finanças Dominadas Médico Michael. No Instagram tem o meu Instagram, que é Médico Michael. Michael é M-A-I-K-E-L. Fácil. Renato, fala o seu Instagram aí. O meu é @RenatoLopesMartin, com N de navio no final. E o meu é @mateusabreu.la. L-A. Matheus com TH. LA, Los Angeles. E, cara, e assim... É o Lakers foi campeão aí, ó. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? E, pessoal, se você tem interesse em também saber mais, nós temos um programa chamado Finanças Dominadas, que é um programa completo sobre finanças, organização financeira, investimentos, tanto em renda fixa, renda variável, exterior, onde você, como médico, pode aprender de forma simples, de médico para médico, sempre focado na sua realidade, e onde você vai se tornar um investidor independente, vai ter um futuro financeiro brilhante. Se quiser fazer parte do Finanças Dominadas, se quiser conhecer mais, deve ter um link aqui com um formulário em algum lugar por aqui, e você pode preencher esse link, a nossa equipe vai entrar em contato com vocês. Agradeço mais uma vez a presença do Renato, do Matheus, sempre um prazer trocar ideia com vocês, e agradecemos aí aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, por mais esse dia aí com a gente. Tamo junto, é só o começo e até a próxima. Valeu, galera. Valeu, galera. Um abraço.